Tudo começa com o nosso protagonista, Kim Tae-ju, sendo perseguido pela floresta por alguns oficiais implacáveis. Enquanto corre para salvar sua vida, ele se pergunta por que estão atrás dele. Logo ele chega à beira de um penhasco de onde não pode mais correr, pois seu coração está prestes a ceder. Isso permite que soldados que o perseguiam finalmente o alcancem, e o líder do esquadrão, Zaindong, zomba de Tae-ju, lembrando de que correr na verdade desencadeia suas convulsões, já que ele é um rejeitado pelo Mana. Indong diz a Tae-ju que já é o fim da linha para ele, então ele não precisa continuar fugindo. Frustrado, Tae-ju pergunta a Indong e aos outros soldados por que estão atrás dele, e Indong o lembra com deboche de que ele é um rejeitado, o que significa que ele já deveria ter morrido há muito tempo. Indong pergunta por que ele continuou sobrevivendo até os 29 anos, o que acabou irritando uma certa pessoa. No momento em que Indong indica que a pessoa que não está feliz com ele é uma mulher, ele percebe que a pessoa de quem ele está falando é Honda Mitsui, sua madrasta. Indong avisa Tae-ju que Honda pode ser sua madrasta, mas ele ainda deve medir as palavras. Sem hesitar, Indong avança contra Tae-ju com sua espada, cravando-a em seu peito antes de jogá-lo do penhasco. Enquanto ele despenca do penhasco, Indong se despede, dizendo-lhe que os dois filhos de Honda serão os únicos a herdar o território de Paju no final. Aparentemente, 300 anos atrás, no ano de 2026, o Sol foi repentinamente eclipsado e o Mana atingiu a Terra. Graças a isso, 90% da humanidade foi aniquilada e o clima mudou drasticamente, fazendo as cidades desmoronarem. Em pouco tempo, a civilização entrou em colapso e, 300 anos depois, no ano atual de 2326, os sobreviventes se adaptaram ao Mana e reconstruíram a sociedade. No entanto, com o surgimento de bestas mágicas e plantas venenosas que sofreram mutação pelo Mana, uma nova guerra estourou. À medida que a guerra se prolongava, um sistema de classes baseado na aptidão ao Mana foi estabelecido. Há a classe dos despertos no topo, e eles são identificados como uma força de combate antibestas com marcas faciais. Abaixo deles está a classe compatível com Mana, e este grupo possui habilidades físicas aprimoradas capazes de combater. Existem também os adaptáveis ao Mana, que são pessoas normais que se ajustaram a ele. Na base de tudo está a classe dos rejeitados pelo Mana, compostas por pessoas cujos corpos repudiaram o Mana e que sofrem de envenenamento por causa disso. O pai de Tae-ju, Kim Vong-ban, é um desperto de alto nível, o que significa que ele é um mestre. Ele é um general de brigada, o que mostra o nível de influência que possui. Tae-ju é seu filho mais velho, mas em vez de ser um talento de elite, na verdade ele está morrendo de envenenamento porque é um rejeitado pelo Mana. Enquanto Tae-ju perde a consciência lentamente, sua alma consegue entrar em contato com um sujeito estranho. O homem puxa Tae-ju para cima com sua habilidade para poder olhar em seu rosto. No instante em que Tae-ju o vê, ele o reconhece imediatamente como o demônio supremo do veneno Tang. Tang era o patriarca do clã Tang de Sichuan, o ápice do veneno e das armas ocultas. Naquela época, quando a seita demoníaca dominou o Zhong-Hagao, Tang derreteu o líder da seita do demônio celestial com nada mais que um punhado de veneno. No final, ele se tornou o mestre absoluto do Murin, e acontece que esse sujeito incrivelmente forte agora compartilha a mesma alma com Tae-ju. Aparentemente, ele estava no meio de seu cultivo para alcançar a ascensão e se tornar um imortal quando sua alma se conectou com a de Tae-ju. No momento em que Tae-ju consegue reconhecê-lo, as memórias de Tang fluem para ele e vice-versa. Basicamente, os dois se tornaram um só, e parece que Tae-ju é a nova versão de Tang. No entanto, ele vem sofrendo muitas humilhações porque era conhecido como um rejeitado. Tang finalmente entende que o espaço espiritual em que estão é destinado a eles, já que agora são um só. Tang então diz a Tae-ju que ele poderá se tornar o mestre supremo do mundo se conseguir cultivar o conhecimento e a experiência que absorveu dele. Em pouco tempo, um nível imenso de poder flui para o corpo de Tae-ju, e Tang lhe diz para usar esse poder como desejar. Com isso, Tang se despede e deseja sorte a Tae-ju nas batalhas que estão por vir. Tae-ju finalmente acorda e vê que não foi um sonho, afinal, porque todo o conhecimento de Tang continua em sua mente. Tae-ju está completamente fraco e exausto, mas conclui que precisa sobreviver de qualquer maneira. Para isso, ele deve aprender a arte marcial que fez de Tang o mestre supremo do Murin, porque é uma técnica que torna a pessoa mais forte quanto mais veneno ela consome. Essa arte é chamada de arte do espírito do veneno primordial sem forma. Convenientemente, há plantas venenosas ao seu redor e ele não hesita em pegar algumas para comer, pois precisa fazer isso para sobreviver. Ele percebe que se puder converter o veneno consumido em energia interna e formar a essência do veneno, que é um dantian que abriga toxinas, ele pode cortar o destino de ser um rejeitado ao reconstruir seu corpo. Tae-ju tem a certeza de que vai sobreviver e se vingar de todos que lhe fizeram mal, e a primeira pessoa dessa lista é Indong.
Mais tarde naquela noite, Indon e seus homens são vistos vasculhando a floresta para tentar encontrar o corpo de Taiju, mas estão tendo dificuldades. Indon já está frustrado, pois não entende por que é tão difícil encontrar um simples corpo sem vida na floresta. De repente, eles encontram Taiju sentado em posição de meditação, e ficam surpresos, mas não assustados por ele estar vivo. Um dos soldados percebe que há algo estranho acontecendo com Taiju, e chama a atenção de Indon para isso. Eles conseguem ver uma aura verde se expandindo ao redor dele, o que os faz imaginar se seria uma reação de mana. Eles não conseguem entender o que está acontecendo, mas Taiju continua onde está sem se mover um centímetro, totalmente concentrado em sua meditação. O que eles não sabiam é que Taiju estava acumulando energia interna usando a essência do veneno, e não mana. Indon fica furioso só de olhar para o cara e manda seus homens matá-lo antes que ele acabe se tornando um incômodo. Um dos soldados saca a sua arma e se aproxima de Taiju. Mas, no momento em que ele está prestes a atacá-lo, os sentidos de Taiju despertam, e ele redireciona a mão do sujeito para atingir a árvore atrás dele. Os soldados ficam em choque com o tempo de reação repentino de Taiju, e ele fica tão surpreso quanto eles, pois finalmente percebe que o que está usando é energia interna. Taiju cerra o punho, pois finalmente encontrou um poder que pode usar para se vingar de todos que o injustiçaram. Taiju finalmente se recompõe, provocando Indon ao dizer que é um prazer encontrá-lo de novo. Indon dá um sorriso de desdém, dizendo a Taiju que ele não é grande coisa porque, mesmo que tenha despertado, não possui uma marca. Taiju zomba ao ouvir o que Indon diz, compreendendo perfeitamente a ignorância dele. Aparentemente, os despertos são divididos por categorias, de mestre a usuário. A mestre, especialista, regular, iniciante, por fim, usuário. Acontece que, após um despertar, uma marca de classificação aparece no rosto. E a julgar pela marca no rosto de Indon, ele é atualmente um iniciante. Colocando em termos do Murim, o sujeito é apenas um artista marcial de terceira categoria. E, de uma perspectiva talentosa, Taiju consegue ver que o sujeito não é lá essas coisas. Taiju então pergunta se ele já terminou suas últimas palavras, mas Indon acha que ele é apenas um tolo arrogante. Taiju se prepara para atacar e coloca moedas entre os dedos como armas de arremesso, dizendo a Indon que está prestes a fazê-lo pagar pelo que fez. Indon saca suas espadas, zombando de Taiju por achar que pode fazer qualquer coisa com as moedas que está segurando. Indon garante a Taiju que vai garantir sua morte desta vez. Ele então ordena que seus homens ataquem Taiju. E mesmo sendo a primeira batalha em seu corpo desperto, Taiju percebe que está de certa forma calmo. Ele tem certeza de que isso se deve às memórias de Tang. Por mais que o humano tenha rejeitado, o caminho do demônio do veneno continua vivo dentro dele. Taiju está confiante no que agora reside em seu interior e, sem hesitar, arremessa as moedas dos atacantes usando a adaga voadora, ataque rápido da arte passos de miragem fantasma. As moedas atingem os agressores, parando-os onde estão, enquanto Taiju parte para o ataque, avançando sobre eles com a técnica da palma de veneno. Ele atinge Indon antes mesmo que ele consiga reagir, e o joga para longe. O último sujeito da equipe fica chocado ao ver seu líder de pelotão ser arremessado como lixo e, em vez de se render, saca uma arma. Ele aponta a arma para a cabeça de Taiju a queima-roupa, mas no momento em que ele dispara, Taiju já não está mais lá. Taiju o derrota com facilidade, dizendo que ele foi lento demais. Depois de dar um jeito em todos os outros da equipe, Taiju caminha até onde Indon está. Indon geme de dor, perguntando a Taiju o que ele fez com ele, e Taiju avisa que ele pode até ser um desperto, mas isso é inútil porque despertos são impotentes contra o veneno. Com o veneno devastando seu corpo, Indon pergunta a Taiju como ele foi capaz de usar tal habilidade, já que ele nem tem uma marca. Taiju não consegue acreditar que o cara acabou de se referir à técnica de Tang como uma habilidade, e ele sabe que o velho companheiro se reviraria no túmulo se ouvisse isso. Taiju pergunta a Indon como é estar do outro lado, pois ele sabe muito bem o quão horrível é. Um líquido negro começa a sair de todas as partes de seu corpo, e é nesse momento que Indon sabe que está ferrado. Ele implora para que Taiju o poupe, mas Taiju o agarra pela garganta e o levanta com uma tremenda intenção assassina. Vendo que Taiju não tem intenção de soltá-lo, Indon tenta jogar a carta do você sabe quem está me apoiando, mas Taiju não dá a mínima e o estrangula até a morte. Assim que confirma que ele está morto, ele o joga no chão, e Taiju sorri, dizendo a Indon que não tem intenção de cair sem lutar. Falando sobre o Império Sama, é uma nação que foi fundada após todo o apocalipse do Mana, e foi a unificação dos antigos territórios da Coreia, China e Japão. Aparentemente, a cidade natal de Taiju, Paju, também pertence ao Império Sama, e é uma pequena cidade altamente empobrecida. Enquanto isso, no território de Paju, o pai de Kim fica sabendo da tentativa de assassinato contra a vida de Taiju.
O oficial diz a Kim que Indon e seus homens emboscaram Taiju durante uma patrulha, mas que ele sobreviveu de alguma forma. E depois de ser oficialmente dispensado, ele desapareceu. Além disso, ele informa que Indon e seus homens foram devorados por monstros enquanto fugiam. Kim fica surpreso ao ouvir isso e pergunta por que eles fariam tal coisa. O oficial revela que parece ser um assassinato encomendado por oficiais afiliados aos japoneses. No instante em que escuta isso, ele percebe que foi obra de Honda Mitsui. Aparentemente, Honda é filha de uma família japonesa proeminente que foi integrada ao Império Saman, e ela é a mãe dos meios-irmãos de Taiju, Taipion e Taixion. Acontece que ela perseguiu Taiju para que o território de Paju pudesse ser passado para os seus filhos compatíveis com Mana. Não é segredo que ela sempre esperou pela morte de Taiju, já que ele era um rejeitado pelo Mana. Mas, como ele estava demorando demais para morrer, a paciência dela acabou. No final, ela foi forçada a pedir ao seu pai, que está no território de Kyushu, para ajudar a organizar o assassinato. Kim se pergunta por que Honda não podia ter esperado um pouco mais, já que é evidente que Taiju morreria em breve. Embora seja um assunto sério, Kim conclui que precisa encobrir tudo porque Paju precisa do apoio da família de Honda Mitsui, já que eles são podres de ricos. Depois que o oficial termina de dar seu relatório, Kim diz a ele que pode sair, prometendo cuidar das coisas daquele momento em diante. Depois que ele sai, Kim pensa um pouco sobre toda a situação e conclui que Taiju vai morrer logo, porque já é um milagre ele ter chegado aos 29 anos em primeiro lugar. Embora as ações de Honda tenham passado dos limites, Kim acredita que é melhor ignorar tudo isso pelo bem de seus outros dois filhos, que acabarão herdando o território de Paju em vez de Taiju, que é um homem morto caminhando. Como Taiju já está desaparecido, Kim acredita que não o verá mais e deseja que ele continue vivendo o resto de sua vida em liberdade, prometendo não procurá-lo. Mais tarde, na zona de fronteira do território do Império Saman, Taiju é visto observando uma cidade chamada Gurida em costa da montanha. Ele parece absolutamente impressionado com isso, e seu chefe decide lhe contar mais sobre a cidade, já que é sua primeira vez. Aparentemente, 300 anos atrás, a cidade livre de Guri era apenas uma pequena cidade na Coreia do Sul, mas isso mudou quando foi subjugada pelo Império Saman. A montanha em questão é conhecida como Monte Jiri, e havia um número excepcional de bestas mágicas que precisavam ser subjugadas. Por causa disso, o imperador designou Guri como uma base e a declarou uma cidade livre. Ela tem isenções de impostos sobre subprodutos de bestas mágicas, permite certos atos ilegais e outros privilégios especiais. Graças à suspensão dessas regulamentações, os despertos correram para a cidade e as subjugações se tornaram altamente ativas. Foi assim que Guri se tornou uma metrópole próspera, produzindo mais de 20% dos subprodutos de bestas mágicas do Império, transformando-se em uma terra de oportunidades para pessoas que precisavam de dinheiro. Taiju já está entediado com toda a história e deseja que seu chefe vá direto ao maldito ponto. O cara continua a história dizendo que há muitos criminosos perigosos, e é por isso que é necessário ficar sempre alerta. Taiju rapidamente agradece ao cara pela explicação, e seu chefe avisa que ele está livre para fazer mais perguntas se houver algo que gostaria de saber. Embora o cara fale como um papagaio, Taiju não fica muito irritado porque sabe que ele é uma pessoa gentil que oferece bons conselhos. Acontece que, depois que Taiju sobreviveu ao atentado contra sua vida, ele foi embora e cortou todos os laços enquanto procurava um lugar onde pudesse ficar mais forte. Nesse processo, ele encontrou a cidade livre de Guri. Como a autoridade do Império é fraca na região, Taiju acredita que será difícil para sua família rastreá-lo até aquele local. Além disso, a cidade está cheia de bestas mágicas venenosas e ervas tóxicas, o que a torna o lugar perfeito para ele treinar suas artes marciais. Embora artes marciais ainda sejam um termo desconhecido, Taiju se considera sortudo por ter tido um momento de compartilhamento de alma com Tang antes de morrer. No final das contas, foi tudo graças a Honda por tentar matá-lo. Como no momento lhe falta dinheiro e força para se sustentar sozinho, ele está crescendo enquanto trabalha como carregador no Monte Jiri. Nesse momento, seu chefe pergunta quem ele acha que é o mais forte entre os membros do grupo que eles estão escoltando atualmente. Taiju não consegue necessariamente responder à pergunta, e o chefe lhe diz que a espadachim, Li Anu, é de nível regular. Ele diz que Anu pode parecer jovem, mas na verdade é incrível. Basicamente, um nível regular é um nível acima de um iniciante como Indon, o que significa que ela é mais forte que Indon. No entanto, Taiju percebe que há um padrão estranho no fluxo de mana dela. De repente, ela desaba no chão chocando a todos, e um deles vê um mosquito mutante deixando o corpo dela. O cara avisa o resto do grupo, dizendo-lhes para não serem picados pelo mosquito. Taiju fica confuso sobre o porquê de estarem em pânico por causa de um mosquito. Nesse momento, a maga da equipe manda o resto da equipe se afastar enquanto ela cuida do mosquito.
A maga dispara uma bola de fogo que viaja na direção do mosquito, causando uma grande explosão quando finalmente acerta. Taiju então se vira para o chefe perguntando por que estão fazendo tanto alvoroço por um mosquito comum, e ele revela que é perigoso porque, se picar um desperto, sua mana desaparece temporariamente. Nos piores casos, as pessoas até desmaiam, assim como aconteceu com Liu Nu. Como há muitos grupos que já foram dizimados por mosquitos antes, o chefe diz a Taiju que é compreensível que os membros do grupo estejam todos tensos. Taiju então percebe que há um veneno nas memórias de Tan que corresponde à descrição do chefe, e decide aproveitar a chance para examinar a Nu com a arte espiritual do veneno. Taiju coloca a mão no estômago dela e conduz sua investigação. Enquanto isso, um dos membros do grupo já está sugerindo ao líder da equipe que eles recuem, pois não tem trajes à prova de insetos e parece que toda a área está infestada de mosquitos. O cara concorda com isso, já que Liu Nu já desmaiou, e ela é obviamente a mais forte da equipe. De repente, eles ouvem um som de farfalhar atrás deles, e o líder da equipe diz aos seus homens para se prepararem para a batalha. Logo depois, eles veem um coelho de cauda longa, que é considerado estar na base da cadeia alimentar, sendo regularmente usado em testes clínicos. O líder da equipe ri da ameaça porque não consegue acreditar que ficaram nervosos por causa de um maldito coelho. No instante em que ele se vira para dizer a todos para relaxarem, sua cabeça e a do cara perto dele voam em um piscar de olhos. A maga surta ao ver os membros da sua equipe caírem no chão, e logo fica claro que estão sendo atacados por orcs. Vendo quão perigosa é a situação, a maga diz aos outros para correrem enquanto ela ganha algum tempo. Enquanto isso, Taiju ainda está ocupado verificando o sistema de Anu. Taiju então diz ao seu chefe para ir embora porque ele vai ficar para trás para ajudar a maga. Seu chefe tenta abrir seus olhos para o fato de que ele não tem chance nesse tipo de situação porque os orcs o superam em número. No entanto, Taiju avisa que simplesmente precisa ajudar, e coloca Anu em seus ombros dizendo ao chefe para escapar com ela. Seu chefe ainda tenta convencê-lo a correr, mas Taiju diz que não há tempo, então ele precisa ir, garantindo-lhe que tudo o que quer fazer é dar um pequeno suporte. Seu chefe então sai correndo, prometendo voltar mais tarde. Depois que os outros membros vão embora, Taiju percebe que os orcs parecem organizados. E enquanto a maga está lutando contra eles, ela percebe que um dos orcs está indo em direção a Taiju. Ela imediatamente muda sua atenção para a direção de Taiju para salvá-lo. Ela cria uma parede de fogo, mas isso a deixa vulnerável a um orc que está bem atrás dela. Taiju casualmente diz para ela se abaixar, mas o orc já está em cima dela, e ela fica ainda mais confusa com o que Taiju está dizendo. Enquanto isso, no Reino Celestial, Tan está relembrando seus momentos durante o mês passado desde que chegou ao Reino Celestial, graças ao seu encontro com Taiju. Ele conseguiu alcançar a ascensão que tanto desejava, mas, para sua decepção, o Reino Celestial não é tudo isso. É basicamente um reino-prisão onde os imortais ficam vadiando, e ele já está cansado de ver os outros imortais loucos agindo como bebês. Ele os chama de feras sem educação, já que desperdiçou anos só para chegar em um lugar como aquele. No entanto, ele está feliz por ter conhecido Taiju, porque foi a conexão com ele que lhe deu a chance de alcançar o Reino Celestial. Eles basicamente compartilham a mesma alma, e ele conseguiu se tornar um mestre do mundo marcial enquanto Taiju foi humilhado. Como seu poder agora reside nele, Tan espera que Taiju encontre algum nível de felicidade. Tan conclui que Taiju precisaria alcançar 7 estrelas se quisesse superar os homens poderosos da Terra. Com isso, Tan espera que Taiju cresça o mais rápido que puder e, se o destino quiser, eles poderão se encontrar novamente. Na verdade, ele já está pensando em coisas novas para ensinar a Taiju quando se encontrarem novamente. Ele está no meio dessa meditação quando é atingido na nuca por um dos espadachins imortais. Tan imediatamente ignora o que está fazendo e corre atrás do cara, ameaçando acabar com ele. De volta à Terra, Taiju percebe que a maga não conseguirá se mover a tempo e entra em ação. Ele salta em direção a ela com o objetivo de matar o orc antes que a alcance, mas acaba nocauteando-a no processo. Taiju então decide que é hora de mostrar aos orcs as habilidades que aprendeu, e atira moedas neles a uma velocidade ofuscante. Surpreendentemente, os orcs não têm resposta aos seus ataques de arremesso, e ele consegue dizimá-los com apenas um único ataque. Taiju fica satisfeito consigo mesmo, mas então se vê sem saber o que deveria fazer com a maga, porque ele a nocauteou enquanto tentava ajudá-la. Ao mesmo tempo, ele está feliz por ela estar desmaiada, porque não há vantagem em sua força ser descoberta. Ele sabe que vai soar muito estranho que um carregador tenha conseguido lidar com um bando de orcs, e isso poderia até chegar aos ouvidos do pai dele. Taiju percebe que precisa sair de cena antes que mais alguém apareça. Taiju sorri porque não achava que teria esse tipo de preocupação quando, há apenas um mês, ele era um mero rejeitado de mana. Ele não pode deixar de admitir que conhecer Tang mudou totalmente a sua mente.
Ele pega sua bolsa, com o objetivo de recolher as moedas antes que alguém apareça. Ao recolher as moedas, ele percebe o quão estressante é, porque precisa ficar andando para pegá-las uma por uma. Além disso, ele tem que pensar no custo de produção, porque descartar as armas de arremesso após cada luta vai acabar custando caro. Aparentemente, ele será capaz de recuperar as armas de arremesso automaticamente quando alcançar a 7ª estrela, o que significa que ele precisa encontrar uma maneira de acelerar seu crescimento. Depois de terminar de pegar as que estavam no chão, ele percebe que está faltando uma das moedas. No entanto, ele sabe onde a jogou e começa a rastreá-la, logo encontrando-a cravada em uma árvore. Ele está no meio da recuperação da moeda quando nota um dos mosquitos mutantes, e o agarra usando sua aura. A partir da investigação que ele fez mais cedo, descobre-se que, à medida que o veneno dos mosquitos circula pelo corpo, a energia interna se dispersa. Para uma pessoa desperta, sua mana desapareceria temporariamente. E, exatamente como ele suspeitava, o veneno do mosquito é semelhante ao veneno de dispersão de energia do murim. No entanto, não pode ser comparado com o de lá, porque neste mundo, é um veneno perigoso sem cura. Infelizmente, espera-se que todos os caçadores usem equipamentos de proteção, já que não há antídoto. Taiju acredita que pode usar o conhecimento de Tang para criar um remédio semelhante ao antídoto, se conseguir descobrir a composição exata do veneno. Para fazer isso, ele teria que encontrar ervas na terra com componentes semelhantes aos do murim. Além disso, ele não tem escolha a não ser comer o mosquito e, sem pensar duas vezes, devora o mosquito. Assim que o mosquito desce por sua garganta, ele solta um suspiro de alívio porque a composição é semelhante. Se ele conseguir apenas encontrar as ervas certas na montanha, será capaz de fazer o antídoto. Taiju sorri porque acabou de encontrar uma maneira de ganhar dinheiro, o que será obviamente lucrativo. Taiju mal pode esperar para voltar e testar isso. Mas, de repente, uma figura imponente surge à sua frente, e é um assustador orc de elite que lhe causa arrepios no corpo. O orc olha de cima para Taiju e murmura as palavras, matar humano. Isso só aumenta o mistério, porque não só é enorme, como também consegue falar. Taiju se dá conta de que acabou de encontrar a versão desperta de uma fera mágica. Taiju tem certeza de que há algo estranho acontecendo na montanha, pois os orcs nem deveriam estar na área. Taiju ainda está pensando nisso quando o orc balança seu machado gigante na direção dele, forçando-o a dar um salto rápido para trás. O orc puxa seu machado de volta, deixando uma cratera devastadora no chão que assusta Taiju de verdade. Ele percebe que o monstro é de nível especialista ou superior, a julgar pelo seu poder de ataque esmagador. Taiju teme que seus ataques não funcionem no monstro, mas só para garantir, ele decide começar com um ataque de sondagem. Taiju atira moedas no orc e elas vão direto para a cabeça, mas a defesa do orc desintegra as moedas, o que confirma os medos de Taiju. Ele deduz que sua técnica de explosão de adagas será ainda mais inútil contra o orc, já que ela dispersa seus ataques. O que resta para ele é tentar o ataque da palma venenosa do selo de sangue, esperando que funcione. O orc então solta um rugido alto que dá calafrios na espinha de Taiju, fazendo com que ele hesite por um instante. Taiju logo percebe o quanto é covarde, pois está literalmente duvidando de si mesmo diante de um inimigo só porque não conseguiu derrotá-lo com um único golpe. Taiju sente vergonha de si mesmo e sabe que Tang ficaria decepcionado se o visse daquele jeito. Taiju percebe que ficou confiante demais porque lidou com o bando de orcs muito facilmente. Nesse momento, Taiju reúne a coragem para enfrentar o inimigo até derrubá-lo. Ele avança contra o orc com sua palma venenosa, e o orc também levanta seu machado, com o objetivo de cortar Taiju no instante em que ele se aproximar. Seu machado acaba bloqueando o caminho de Taiju, e Taiju tenta forçar a passagem com todas as suas forças, resultando em uma explosão poderosa. No final, Taiju só consegue rachar o machado, e não consegue alcançar o corpo do orc para causar qualquer dano. Apesar de parecer que toda a situação está contra ele, ele não está pronto para desistir. Ele pensa em atacar o orc repetidas vezes até conseguir abrir caminho. De repente, uma lâmina surge do nada e disseca o orc em pedacinhos como se fosse papel. Taiju fica chocado até os ossos ao ver isso, porque quem consegue derrubar um orc de elite com tanta facilidade não está para brincadeira. Taiju vê uma figura parada ao longe e sabe que o cara deve ser, pelo menos, de nível mestre. Taiju odeia o fato de não ter conseguido ir embora antes que outra pessoa aparecesse. Taiju fica se perguntando que desculpa deve dar ao cara, e ainda está pensando nisso quando o cara o chama de moleque, perguntando se foi ele quem derrubou os orcs. O cara acrescenta que não há nenhuma marca no rosto de Taiju, o que significa que ele definitivamente não é um desperto, então está curioso para saber como alguém como ele conseguiu aniquilar um bando de orcs. Taiju fica atônito, pois não sabe como responder nem o que dizer. Aparentemente, o cara é Li Yunggak, o mestre da guilda Nogoda,
que é um dos membros do comitê permanente da cidade. Pela forma como Yun-gak fala com autoridade, Taiju já percebe que ele não é uma pessoa comum, o que significa que deve ter muito cuidado com suas palavras. Taiju começa agradecendo Yun-gak por tê-lo salvado, e bem quando está prestes a se apresentar, seu chefe aparece, interrompendo. O chefe fica aliviado por Taiju estar são e salvo, e Taiju rapidamente dá todo o crédito a Yun-gak, dizendo que foi graças à sua chegada oportuna. Seu chefe se vira e percebe que ele está falando de Yun-gak. Yun-gak se esquece da pergunta que estava fazendo e manda a equipe de limpeza se livrar do lixo. O chefe de Taiju então explica a ele que, como a cidade é uma cidade livre, ela é governada pelo Comitê Autônomo, não pela família imperial. Ele diz que Yun-gak é um dos 3 membros permanentes que tem direito a voto, e ele é o líder da Guilda Nogodan, encarregada da segurança. Além disso, ele é um desperto de nível mestre, e carregadores como eles, na verdade, pagam tributo à sua guilda por segurança. Yun-gak imediatamente manda o cara tomar cuidado com a língua e medir suas palavras. Depois que Yun-gak vai embora, o chefe de Taiju diz a ele para não entrar na lista negra de Yun-gak de jeito nenhum. Taiju fica surpreso por receber um aviso exclusivo de seu chefe sobre Yun-gak, e pergunta se o cara é tão ruim assim. Seu chefe explica que Yun-gak não é capitão de segurança apenas no papel, mas também aceita suborno de bandidos para fazer vista grossa. O chefe de Taiju avisa que o cara basicamente faz patrulhas apenas como manobra de relações públicas ou para manter sua reputação. Pelo visto, ele estava com pressa e esbarrou com ele, e por isso o chamou. Caso contrário, teria chamado outra pessoa. Como os despertos de nível mestre são considerados desastres naturais, o chefe de Taiju diz a ele que seria bom não irritar Yun-gak. O cara então sugere que eles peguem suas coisas e saiam da área. Taiju concorda com isso, mas, no fundo, está preocupado, pois sabe que poderia ter morrido se Yun-gak não tivesse intervindo na hora certa. Ele percebe que já faz mais de um mês desde seu encontro com Tang, e fica decepcionado por não ter ficado mais forte desde então. Ele está furioso consigo mesmo por ter ficado arrogante só porque conseguiu poder facilmente, derrotando alguns despertos pelo caminho. Taiju reflete profundamente sobre isso e, após se martirizar muito com a questão, decide que as coisas serão completamente diferentes a partir daquele momento. Ele decide que vai se tornar verdadeiramente forte para evitar futuras repetições do que acabou de acontecer. Um mês depois, Taiju é visto falando sobre a cidade. Ele acredita que, embora a infraestrutura da cidade seja muito bem estabelecida, ela ainda carece de algumas coisas, e os hospitais são o maior exemplo. Por ser uma cidade perigosa, médicos raramente vão para lá, e os poucos que existem são fugitivos que causaram problemas em outros lugares, então os cidadãos basicamente os evitam. Como resultado disso, drogarias e farmácias são os locais preferidos das pessoas. Graças a isso, os farmacêuticos da cidade têm permissão para emitir receitas, podendo prescrever ou vender medicamentos aprovados pela FDA do Império ou pelo Comitê Autônomo. Com isso, os negócios estão bombando, e faz muito mais sentido comprar medicamentos comprovados do que depender de um hospital não confiável. É por isso que Taiju desenvolveu o antídoto para o mosquito mutante de 3 listras, e ele está ali para vendê-lo. Taiju tem trabalhado nisso durante o último mês, trabalhando como carregador de dia para ganhar dinheiro e coletando ingredientes em seu tempo livre. Além disso, ele também pratica artes marciais à noite. E como é necessário um controle delicado para fabricar o antídoto, era essencial que ele alcançasse a 3ª estrela da arte espiritual venenosa. Por causa disso, ele conseguiu atingir esse nível, e está confiante de que não será mais intimidado por aí. Além disso, se o acordo no qual ele está trabalhando der certo, ele também não precisará mais se preocupar com dinheiro. Taiju tem certeza de que finalmente encontrou uma maneira de ficar rico. Com isso em mente, ele entra numa farmácia conhecida como Drogaria do Beck. Ele vai até a atendente, e enquanto a moça ainda tenta lhe dizer as coisas que eles têm na loja, Taiju a interrompe, dizendo que gostaria de ver o dono. A atendente fica confusa com isso, e Taiju diz a ela que não está ali para comprar nada, mas sim para vender. A atendente ri disso, mas então um cavalheiro nos fundos atrai a atenção de Taiju, revelando ser o dono, Beck Hong. Taiju então diz a Beck que está ali para vender o remédio que fez, mas Beck não fica totalmente convencido, pois acha que Taiju é só mais um vendedor ambulante. Ele diz a Taiju que não está interessado no que ele trouxe e sugere que vá embora. Ele diz a Taiju que, se estiver interessado em ganhar dinheiro, o mercado de trabalho braçal está de portas abertas. Taiju então tira um frasco da mochila, revelando que é um antídoto para o mosquito mutante de 3 listras. Isso capta imediatamente a atenção de Beck, forçando-o a pedir que Taiju repita o que disse. Taiju diz com confiança o que há dentro do frasco, e explica que o consumo é por via oral. Além disso, o líquido pode até ser bebido com antecedência, e o efeito dura por até 10 horas.
Beck grita com Taiju, dizendo-lhe para parar de fazer piadas sobre um antídoto para mosquitos. No entanto, Taiju ignora suas queixas e coloca mais 2 frascos em cima da mesa, dizendo para ele testá-los e entrar em contato se estiver interessado. Entretanto, ele o avisa que ele tem até a meia-noite, e deixa seus dados de contato. Contudo, nos detalhes, ele mudou seu nome para Eun-Sou para evitar que rastreiem sua verdadeira identidade. Ao sair da loja, ele diz a Beck que levará o produto para outra drogaria caso não tenha notícias dele no prazo estipulado. Um cara enorme que é um desperto, Park Jin-soo, está presente na sala quando tudo isso acontece, e ele pergunta a Beck se ele realmente acredita em Taiju. Acontece que o cara consome poções com frequência, e sem perder tempo, ele pega um dos frascos que Taiju deixou. Beck diz que eles só vão descobrir se Taiju é uma farsa ou não depois de testarem. No fundo, Beck não tem grandes esperanças, já que as melhores empresas farmacêuticas do Império já desistiram de criar um antídoto contra mosquitos devido à dificuldade de fabricação. Porém, Beck também acha que tem algo a mais com Taiju, porque ele está transbordando confiança. Antes que Beck percebesse, Park bebe o antídoto, alegando que foi ele quem disse que precisava ser testado. Beck o repreende, chamando de viciado, e questiona por que ele beberia algo que não havia sido testado antes. No entanto, Park fica com um olhar de decepção após consumi-lo, revelando que tem gosto de água e que não há nada de espetacular naquilo. Beck se surpreende ao ouvir isso, mas lembra Park que ele é viciado em poções, e pergunta se ele está sentindo algum tipo de energia medicinal, por menor que seja. Park responde que não está sentindo nada, e como é especialista em tomar poções, tem certeza de que teria sentido alguma energia após beber o tal antídoto. Park joga o frasco no lixo, dizendo que basicamente criou falsas esperanças, e fala para Beck jogar o resto fora, pois confirmaram que Taiju é um golpista. Isso deixa Beck se perguntando se Taiju é realmente um golpista, e ele fica encarando os outros frascos, que estão dentro da caixa de medicamentos em sua mão. Nesse momento, Park revela que está saindo para uma caçada para capturar sapos. Enquanto ele pega os suprimentos de que precisa, Beck joga os outros frascos e o contato de Taiju no lixo. Beck fica decepcionado com toda a situação, e chega a se repreender por ter acreditado no fato de que Taiju pudesse ter desenvolvido um antídoto contra mosquitos. Mais tarde, Park e seus homens são vistos lutando contra um bando de doninhas monstruosas. Os membros de sua equipe sugerem que eles recuem, pois já estão envenenados pelo veneno do mosquito. Park concorda com eles, mas sugere que aguentem firme até ele derrotar o monstro à sua frente. Park, que é o tanque da equipe, fica atrás de seu escudo, com o objetivo de resistir aos monstros irritantes. Nesse momento, mosquitos mutantes pousam em sua pele, e ele começa a entrar em pânico, pois se for picado, o veneno vai se acumular e sua mana irá se dissipar, o que o levará à paralisia. Sem dúvida, ele sabe que sua equipe será aniquilada se ele desmaiar, já que é o único que a mantém unida. Para piorar as coisas, seu escudo já está enfraquecendo, fazendo-se perguntar se foi envenenado pelos mosquitos. Park se pergunta como tudo deu errado, pois já sabiam que estavam entrando em uma área infestada de mosquitos, e foi por isso que vestiram trajes repelentes. No entanto, as irritantes fuinhas dente de sabre apareceram do nada em um campo de caça de sapos mutantes. Os ataques das fuinhas destruíram seus trajes, e o líder da equipe faz o que não devia, sendo atingido enquanto estava distraído. Após serem picados pelos mosquitos, eles até tentaram recuar, mas as fuinhas bloquearam a rota de fuga, não deixando outra escolha senão arriscar suas vidas e lutar. Park espera conseguir matar o monstro à sua frente para poder colocar todos em segurança, mas de repente, o pior que ele poderia imaginar acontece. Do nada, uma das fuinhas salta sobre ele e estilhaça seu escudo com sua cauda semelhante a uma lâmina. Isso o deixa totalmente exposto, mas então ele percebe que apenas o reforço do escudo quebrou, sem que ele perdesse a força, e sua mana também está intacta. É quando ele se lembra de que tomou um antídoto e, pelo visto, parece que ele realmente funciona. Ele rapidamente afasta todos os pensamentos dispersos para se concentrar, pois se o antídoto for real, ele tem, de fato, uma chance de lutar. Ele saca sua lâmina gigante e salta com confiança em direção à fuinha. Mais tarde naquela noite, Park corre para a farmácia de Beck gritando seu nome, perguntando quanto custava o antídoto que bebeu de manhã, pois ele gostaria de comprar todo o estoque. Algum tempo depois, Taiju é visto caminhando pelo mercado central da cidade, onde vê muitas coisas em exposição. Ele viveu em Paju a vida toda, e ver o mercado em Guri realmente muda sua perspectiva. Taiju está feliz por tirar o dia de folga, já que se esforçou demais ao criar o antídoto, pois teve que absorver vários venenos, então ele precisa descansar e digerir o veneno por um tempo. Antes daquele dia, ele havia assinado um contrato com Beck.
Beck estava eufórico enquanto se preparava para assinar o contrato, dizendo a Taiju que o remédio revolucionará a caça de feras mágicas no Monte Jiri. Beck quase dá um tiro no próprio pé de tanta empolgação ao revelar que chegou a chamar Taiju de louco quando ele trouxe o antídoto pela primeira vez para sua loja. Taiju pergunta o que ele quer dizer com isso, mas ele rapidamente disfarça e pergunta a Taiju quanto ele tem em estoque. Taiju revela que há cerca de 60 mil frascos, e Beck pergunta o que aconteceria se tudo esgotasse. Taiju garante que pode produzir mais sem perder tempo, e Beck apresenta animadamente o contrato a ele. Beck definiu o custo oficial de produção em 10 mil won por frasco para que possam ser vendidos por 50 mil won, e isso inclui a condição de que ele cuide de todas as aprovações e processos de patentes do remédio para Taiju. Taiju fica impressionado ao ver isso, pois o custo real de produção é inferior a 100 won por frasco. Taiju admite que o preço é bom e diz a Beck que, com o estoque inicial de 60 mil frascos que ele possui, tudo soma basicamente 3 bilhões de won. Beck diz que ele precisa descontar a taxa de 10%, o que significa que agora são 2,7 bilhões de won. Taiju fica ainda mais impressionado com o fato de haver apenas 10% de imposto, o que mostra ainda mais o quão livre a cidade é. Taiju então sugere que façam de outra maneira, dizendo a Beck que lhe concederá um contrato de exclusividade de 1 ano, enquanto fornece o antídoto a 35 mil won por frasco. Beck fica surpreso ao ouvir isso e diz a Taiju que ele não precisa lhe fornecer o antídoto tão barato. Taiju diz a Beck que soube que ele administra um orfanato, pois os boatos pela cidade dizem que ele é o pai de todos os órfãos. Ele também ouviu dizer que ele financia o orfanato com os lucros da farmácia, então está apenas tentando ajudar a aliviar o fardo dele. No entanto, em troca, ele só quer que Beck providencie um lugar onde ele possa fabricar o antídoto. Com lágrimas de alegria, Beck garante a Taiju que tem o lugar perfeito para ele usar. Com isso, os dois apertam as mãos e assinam o contrato. Foi depois de assinar o contrato e receber um adiantamento generoso que Taiju decidiu tirar o dia de folga e visitar o famoso mercado de Guri para comprar alguns equipamentos. Taiju está caminhando pelo mercado quando é abordado por um careca esquisito, que pergunta se ele precisa de uma arma. Taiju fica confuso e pergunta ao careca se ele está falando sério com ele. O cara diz que sim, revelando que sua loja fica virando a esquina, e garante a Taiju que ele pode encontrar tudo o que procura lá. De fato, ele promete dar um desconto a Taiju por ele ser bonito. Taiju fica arrepiado com a presença do cara e diz a ele para não se preocupar com nada, alegando que não precisa de equipamento nenhum. Exatamente quando ele está prestes a se afastar, é agarrado pelo cara que lhe diz para pelo menos dar uma olhada, afirmando que não vai lhe custar nada. Ele continua dizendo coisas estranhas, como que Taiju deveria segui-lo até sua casa, que é cheia de sonhos e romance. Taiju, por outro lado, está enlouquecendo, porque o cara supostamente é um ferreiro, mas a força do aperto dele é um absurdo. Ele está sendo arrastado pelo cara, mesmo já tendo alcançado a 3ª estrela, o que o faz se perguntar se o sujeito é na verdade um mestre artesão. Momentos depois, eles chegam à oficina do cara, e Taiju fica realmente impressionado com a arma incrível que está no local. Ele pergunta se foi o próprio ferreiro quem fez tudo, e o homem confirma, dizendo a Taiju que é o melhor da cidade. Taiju usa seus olhos de observação para analisar as armas e confirma que o cara não está blefando, o que o leva a acreditar que não se deve julgar um livro pela capa. Já que ele confirmou que o ferreiro é bom no que faz, ele pega um papel para ilustrar o que quer, perguntando se ele pode fabricar 100 daquelas peças. O ferreiro analisa o desenho e percebe que são adagas voadoras de folha de salgueiro, mas acha que são pequenas demais para serem facas de arremesso. Ele pergunta a Taiju se ele planeja usar as facas pessoalmente. Ele também diz a Taiju que as facas precisam ser feitas de monoaço se ele quiser que causem dano ao serem arremessadas. Taiju então pergunta se ele consegue fazê-las, e o ferreiro diz que sim, mas avisa que isso vai levar algum tempo devido à falta de materiais. Ele pergunta a Taiju se está de acordo com isso, e Taiju diz que sim, aproveitando para perguntar quanto isso vai custar. O ferreiro calcula tudo e revela que fica em 250 milhões de won. No entanto, ele informa a Taiju que ele só precisa pagar um sinal de 10% naquele dia. Taiju já esperava que as armas fossem caras, mas o preço é bem salgado para 100 armas ocultas de uso único. Taiju então diz ao cara para não se preocupar, garantindo que vai pagar tudo ali mesmo. Ele lhe dá seu endereço, dizendo para enviar a primeira amostra assim que estiver pronta. Depois de sair da oficina do ferreiro, Taiju conclui que o próximo item da lista é uma armadura, já que ele conseguiu garantir as armas. Taiju percebe que precisa de um traje que lhe permita costurar bolsos para carregar inúmeros venenos e armas ocultas, assim como Tang. Ele se imagina usando um manto como o de Tang, mas rapidamente descarta a ideia ao perceber o quão constrangedor isso seria. Então a melhor opção é manter o estilo moderno.
Taiju está pensando nas opções que tem quando é subitamente abordado por uma vendedora que trabalha para a boutique Chama. Ela diz a ele que acabaram de lançar uma nova linha de armaduras de couro de feras mágicas e que também tem casacos em exposição naquele mesmo dia. Ela diz a Taiju para dar uma olhada, e ele pega o catálogo com ela para conferir o casaco. Ele percebe que é um casaco feito de couro de fera mágica e que funcionaria muito bem no lugar de um manto longo. Enquanto isso, duas mulheres são vistas em um bonde fazendo um passeio pela cidade. Elas avistam o castelo da cidade ao longe, um castelo reservado apenas para as pessoas ricas e poderosas. Acontece que só é possível chegar ao castelo de barco, já que as pontes estão bloqueadas. A garota de cabelos grisalhos é a herdeira do grupo Baidu, e o nome dela é Jeon Eunhye. Ela também é cadete na academia militar e não está muito impressionada com a forma como os poderosos se escondem sob o pretexto de segurança. A mulher de cabelos laranjas que a acompanha é sua assistente, e ela pergunta a Eunhye se ela realmente veio até a cidade apenas por causa de um casaco de couro de raposa. Eunhye diz a ela que não é qualquer couro de raposa, mas sim couro de raposa da ilusão siberiana. Ela menciona que essas raposas têm uma população pequena e caçá-las é difícil, o que torna o couro extremamente raro. Ela acrescenta que a armadura feita desse couro tem uma defesa excelente, além de ser fresca no verão e quente no inverno. Sua assistente fica maravilhada com tudo isso e concorda que é algo que vale a pena ter, pois parece ser um material raro e difícil de encontrar. Isso lembra a assistente de que o avô de Eunhye lhe enviou um cartão Black, garantindo que ela pode usá-lo livremente. No entanto, Eunhye rejeita o cartão, dizendo que usaria seu próprio dinheiro. A assistente não fica surpresa, pois Eunhye já é conhecida por sua independência, e, momentos depois, o bonde para no mercado de Guri. Pede-se aos passageiros que desçam, e as duas mulheres saem do bonde. Eunhye sugere que vão direto para a boutique, pois gostaria de ver a peça de perto sem perder tempo. Ao mesmo tempo, Taiju havia acabado de ser direcionado à boutique. Ao entrar, encontra uma mulher ruiva atendendo Eunhye e sua secretária. Ele chama a atenção delas para sua presença, revelando que foi encaminhado à boutique lá de fora. A mulher ruiva então pede a Eunhye 1 minuto, mas a secretária já está preocupada de que Taiju possa estar atrás do casaco que elas planejam comprar. A ruiva se aproxima de onde Taiju está para recebê-lo, mas de repente nota algo. Acontece que ela sabe quem Taiju é, mas ele nem a conhece. A mulher então explica que era a maga que estava no mesmo grupo quando os orcs atacaram um mês atrás. Taiju finalmente se lembra de quem ela é e pergunta por que ela está na boutique. A maga revela que trabalhar na boutique é, na verdade, seu emprego principal, e ela só participa da subjugação de monstros como um bico quando está livre. A maga diz a Taiju que está feliz por encontrá-lo na boutique, pois estava procurando por ele. Taiju, nervoso, vira-se para ir embora, perguntando por que ela o estaria procurando. Ele a lembra de que ela passou por muita coisa na missão, mas já que está com uma aparência muito saudável, ele quer que ela continue assim. Pelo visto, Taiju havia dado a ela o crédito por derrotar os orcs na época porque não queria chamar a atenção para si mesmo. Ele sabe que há uma chance de a verdade vir à tona depois que ela acordou, mas ele também estava preparado para se mudar se isso tivesse acontecido. Taiju acredita que é melhor fugir antes que ela comece a fazer perguntas sobre o que aconteceu. Neste momento, a mulher o agarra, pedindo-lhe que espere 1 minuto. Ela então pergunta a Taiju se foi ele quem a salvou, porque a guilda Nogodan perguntou se ela desmaiou por exaustão de mana após matar os orcs. A mulher conclui que foi Taiju quem disse isso, então ela basicamente apenas concordou com a história. A maga então diz a Taiju que não sabe por que ele ajudou, mas está grata por ele ter feito isso. Ela menciona que foi graças a Taiju que conseguiu recuperar os corpos do líder da equipe deles e do seu amante. A mulher desaba em lágrimas ao agradecer a Taiju pela ajuda, deixando-o completamente perdido, pois ele nem sabe como lidar com uma situação dessas. Ele sabe que é verdade que a salvou naquela hora, mas não fez isso por ela, e sim pelo seu próprio desejo egoísta de testar as suas técnicas. Taiju então pede para a maga se acalmar enquanto se pergunta se ele realmente merece a gratidão dela. A maga pede desculpas se deixou a situação toda constrangedora para ele. Bem nesse momento, a secretária de Eunhye grita com ela perguntando até quando planeja atrasar Eunhye. A mulher então se vira para pedir desculpas a elas, e de repente, cai de joelhos. Ela se curva para Eunhye, dizendo que sente muito porque não pode mais vender o casaco para ela. A secretária de Eunhye fica furiosa ao ouvir isso e lembra a maga que já tiraram todas as medidas, o que significa que só falta pagar, mas que agora ela está voltando atrás na sua palavra. A mulher menciona como foi difícil para Eunhye ter vindo à cidade apenas pelo casaco. A maga revela que está ciente do estresse pelo qual Eunhye passou, mas avisa que a coisa mais preciosa é o casaco que elas estão tentando comprar.
Ela revela que teria vendido de bom grado para elas um momento antes, mas da forma como as coisas estão, acontece que há outra coisa para a qual ela quer usá-lo. Yeon-hye fica sem palavras ao ouvir isso, e a maga garante que vai compensá-la separadamente pelos transtornos, acrescentando o quanto sente muito. A secretária de Yeon-hye está prestes a ter outro ataque de fúria quando Yeon-hye a impede, dizendo que é hora de irem embora. A sua secretária fica chocada por ela estar indo embora, já que tinha falado quanto queria muito aquele casaco. Yeon-hye diz à secretária que está tudo bem, porque a maga agora tem outro uso para o casaco. Enquanto elas se afastam, Taiju pede desculpas à maga dizendo que deve ter causado problemas a ela, pois tem quase certeza de que Yeon-hye é uma cliente importante. No entanto, a maga diz que ela é quem deveria estar pedindo desculpas a ele, e Taiju pergunta por que ela de repente decidiu não vender o casaco. A mulher se surpreende por Taiju estar fazendo essa pergunta, e questiona se alguém já lhe disse antes o quanto ele é lerdo. Taiju, demonstrando seu lado lerdo, ainda diz que não, revelando que a maga é a primeira pessoa a lhe dizer uma coisa dessas. A maga não consegue acreditar que Taiju ainda não percebeu o que está acontecendo naquela situação. Ela é forçada a desenhar para ele, revelando que vai lhe dar o casaco, o que deixa o cara em choque. Ele pergunta a ela o que quer dizer com isso, e a maga menciona que quer retribuir por ele ter salvado a vida dela dando-lhe o casaco de couro de raposa prateada. Taiju responde que não pode aceitar, confessando que não a salvou com boas intenções, porque só aconteceu daquela forma. A maga o avisa que as intenções não têm relevância, pois o mais importante é que ela sobreviveu e, como resultado, recebeu a graça dele. Ela diz a Taiju para salvar mais pessoas no futuro se isso tudo estiver incomodando tanto, para que pessoas como seu amante pudessem continuar vivas. Taiju é pego de surpresa porque esta é a primeira vez que recebe esse nível de gratidão de alguém desde que nasceu. Desde o início da sua vida, ele sempre foi recebido com ódio e críticas, então já estava acostumado com isso. Embora ele não tenha ajudado a maga com boas intenções, Taiju gosta da sensação de ter alguém lhe demonstrando gratidão. Taiju então diz à maga que vai ficar com o casaco se ela insiste, e ela solta um suspiro de alívio antes de dizer que é hora de tirar as medidas dele. Enquanto isso, no reino celestial, o mestre espadachim, Dong Bin-seon, está morrendo de tédio. Ele reclama de como todos usam as mesmas roupas todos os dias, ostentando o mesmo cabelo e barbas brancas. Os outros não conseguem acreditar que Dong Bin está reclamando de algo de que ele mesmo é culpado. No entanto, Dong Bin consegue ver que Tang é diferente porque ele é o único que se destaca. Aparentemente, Tang deu a si mesmo um belo corte de cabelo, revelando que é um estilo de outro mundo. Ele até aparou a barba e fez roupas que Dong Bin nunca tinha visto antes. Pelo visto, Tang tem andado por aí de casaco, deixando os outros se perguntando de onde ele tirou essa inspiração. Como Dong Bin está entediado até a morte, ele pensa em perguntar a Tang como fazer roupas, porque se ele conseguir trocar de roupa, as coisas podem ficar menos chatas, e dois caras malucos parecem mais divertidos do que um. Assim que se decide, ele conclui que é hora de se encontrar com Tang, e tem certeza de que, assim que lhe der o pêssego celestial do reino divino, Tang será legal com ele. Enquanto isso, no orfanato de Baek, a área do cofre secreto foi transformada nas câmaras de fabricação de Taiju. Ele acaba de terminar mais um lote do antídoto quando recebe a ligação de Baek, e Taiju garante que terminou o lote atual. Baek fica aliviado ao ouvir isso, pois revela que eles estão quase sem estoque. Ele pergunta a Taiju quando pode enviar o antídoto, e Taiju fica chocado por Baek já precisar de outro lote, pois tinha acabado de enviar um no dia anterior. Baek revela que a notícia sobre a eficácia do remédio se espalhou, e as pessoas estão correndo para comprar. Na verdade, enquanto ele fala com Taiju, a loja inteira está um alvoroço com todos os despertos correndo para pegar o antídoto. Baek revela que alguns estão até estocando, o que fez o estoque acabar rapidamente. Taiju então diz para Baek anunciar que o fornecimento será contínuo, então não há necessidade de estocar, enquanto pede para ele definir um limite de compra de 2 frascos por pessoa. Baek garante que vai fazer isso, mas ele também está preocupado com outra coisa. Ele diz a Taiju que há a possibilidade de surgirem remédios piratas antes do esperado, graças ao quão popular a droga é. Taiju garante a Baek que está tudo bem, porque cópias podem até surgir no futuro, mas no momento, ele está confiante de que é impossível. Ele menciona que também podem fabricar e vender um tipo diferente de remédio se os falsificadores aparecerem. No fundo, Taiju sabe que não há ninguém que consiga copiar o antídoto porque ele foi fabricado com o espírito do veneno. Baek então diz a Taiju que vai tentar controlar o volume de vendas, mas pede a ele para continuar os fornecendo. Antes de Baek desligar, Taiju pergunta quando ele planeja enviar a máquina de embalar, porque o empacotamento na verdade leva mais tempo do que a fabricação. Na verdade, ele já tinha embalado 20.000 frascos naquele dia.
Aparentemente, Taiju está preso na produção há uma semana inteira, por isso não conseguiu voltar para casa. Beck então garante que vai apressar as coisas. Mais tarde, 2 dos órfãos que vivem no orfanato vão para o cofre porque acreditam que agora um fantasma reside na sua antiga base secreta. O garoto garante à menina que está com ele que vai expulsar o cara que roubou a base secreta deles. De repente, a porta do cofre começa a se abrir e, com ela, surge um cheiro forte e podre. Taiju sai do cofre com os pacotes de remédios, sorri para as crianças e as cumprimenta, mas elas surtam antes de sair correndo, gritando que encontraram um fantasma fedorento. Taiju fica confuso sobre o porquê de o chamarem de fantasma fedorento, sendo que ele é só um cara normal. Embora não tome banho há uma semana, ele não acha que está cheirando tão mal assim. Ele então se lembra de que tem que se encontrar com o seu chefe dos carregadores, o Sr. O. Taiju pensa em tomar banho primeiro, mas fica preocupado que isso possa fazê-lo se atrasar. Ele está contemplando seu próximo passo quando uma mulher, que por acaso é a filha de Beck, aparece. As 2 crianças de antes estão atrás dela, escondendo-se de Taiju, a quem veem como um fantasma muito fedorento. A mulher revela que ouviu do pai que ele é quem está trabalhando no antídoto, e Taiju confirma isso enquanto se apresenta. Ele pergunta quem ela é, e ela revela que se chama Beck Soyeon e que está trabalhando no orfanato. Ela menciona que as crianças estavam falando sobre um fantasma no porão, e por isso veio verificar. Além disso, ela tem um pacote para ele. Taiju pega o pacote e percebe que é a amostra do ferreiro. Ele agradece a Soyeon pela ajuda, dizendo que o pacote chegou na hora certa. Soyeon cobre o nariz ao dizer a Taiju para continuar tendo um bom relacionamento com o pai dela, sugerindo que ele tome banho no chuveiro do primeiro andar antes de ir embora. Soyeon então diz às crianças que é hora de irem embora, mas as crianças fazem questão de lembrar Taiju de se lavar. Depois que eles vão embora, Taiju decide conferir a amostra primeiro, porque estava muito ansioso pelas adagas voadoras de folha de salgueiro. Ele abre a caixa e encontra um bilhete em cima das adagas. O bilhete é do ferreiro, que pede a Taiju que lhe dê um feedback depois de usar as adagas. O cara escreve de um jeito tão romântico, mostrando seu lado bizarro de novo, forçando Taiju a jogar o bilhete no lixo com raiva. Depois de terminar de rasgar o bilhete, ele dá uma olhada na adaga e fica feliz por ela realmente parecer decente, pois é afiada e sólida. Taiju a lança para sentir como é, e confirma que o peso e a empunhadura são perfeitos. Já que as adagas ficaram muito boas, Taiju mal pode esperar para ver como o casaco vai ficar. Aparentemente, a maga lhe disse que daria o casaco de graça, garantindo que o enviaria assim que estivesse pronto. No entanto, Taiju planeja pagar por ele, já que agora tem dinheiro para isso. Percebendo que já está atrasado, Taiju decide se apressar, mas então se lembra de que tem que tomar banho primeiro. Pouco tempo depois disso, Taiju chega ao Monte Jiri, onde se encontra com O e os membros do grupo que já o estão esperando. Taiju pede desculpas por ser o último, perguntando se eles esperaram muito tempo por ele. No entanto, O avisa que ele chegou bem na hora, pois eles também tinham acabado de chegar. O agradece a Taiju por ter vindo depois de um pedido tão repentino. Taiju diz a O que ele não precisa se preocupar porque ele também o ajudou muito, então favores como esse não são nada para ele. Bem nessa hora, um dos membros do grupo, Jang Won-jun, falou rudemente com Taiju, chamando de mero carregador e sugerindo que ele se desculpasse por chegar atrasado. Taiju diz a Won-jun que ele está passando dos limites na forma como se dirige a ele, porque não chegou atrasado e não vê motivo nenhum para pedir desculpas. Won-jun fica puto por Taiju estar retrucando quando não passa de um carregador comum. Ele ameaça cortar Taiju, e Taiju já está perdendo a paciência porque está considerando matá-lo. Ele percebe que os outros carregadores devem ter fugido, e é por isso que ele acabou como substituto na equipe. O então sussurra para Taiju, dizendo para ele ignorar Won-jun porque não quer que o acordo vá por água abaixo por causa da quantia de dinheiro envolvida. Taiju fica em silêncio, mas Won-jun acredita que ele está com medo da espada e que por isso se calou. Mesmo que Taiju esteja puto com a situação toda, ele decide se desculpar. O líder da equipe então diz a Won-jun para esquecer isso, dizendo que Taiju é apenas uma perda de tempo. Won-jun se afasta enquanto diz a Taiju para se considerar com sorte, porque ele estava prestes a cortá-lo. Então, pergunta a Taiju se ele está bem, pedindo desculpas por tudo, mas Taiju garante que está tranquilo. De repente, Taiju percebe que há apenas 7 pessoas na equipe, e essa é uma incursão que precisa de pelo menos 15 pessoas. Taiju é forçado a se manifestar, dizendo que o número de pessoas na equipe é pequeno, mesmo que tenham começado a reduzir os membros graças ao antídoto contra mosquitos recém-desenvolvido. Os questionamentos de Taiju irritam Won-jun profundamente mais uma vez, e ele pergunta a Taiju se ele tem desejo de morrer.
Taiju diz ao cara que tudo o que fez foi pedir pela segurança dos carregadores que ele tanto menospreza, e revela que não tem a menor intenção de ir se não for uma incursão segura. Von Jun quase explode de raiva e pergunta a Taiju por que alguém que está prestes a morrer está retrucando. Sua escolha de palavras envia imediatamente um alerta de perigo ao cérebro de Taiju. Von Jun ameaça matar Taiju ali mesmo, mas o líder da equipe, Kwon Dong-sel, o impede, dizendo que não haverá ninguém para carregar as malas se ele o matar. No entanto, ele avisa Taiju que ele não tem permissão para abrir a boca novamente, pois se o fizer, ele vai cortá-lo membro por membro e jogá-lo como comida para as feras mágicas. Kwon e Von Jun saem andando enquanto zombam de Taiju, e a essa altura, Taiju já os considera homens mortos porque cruzaram a linha. Ele até pensa em matá-los ali mesmo, pois agora tem o poder para fazer isso. Momentos depois, Kwon manda todos tomarem um antídoto porque é hora de partir. O então pede desculpas a Taiju por tudo aquilo, mas Taiju avisa que está tudo bem. Porém, ele quer saber se eles realmente vão seguir em frente com esse número tão pequeno de pessoas. O revela que, de acordo com as informações que recebeu, eles estão indo para o campo de caça das doninhas. Aparentemente, eles sempre precisaram de muita gente nas incursões por causa dos mosquitos, mas graças ao antídoto, eles podem tirar os trajes à prova de insetos e, ao mesmo tempo, reduzir o número de membros necessários. O menciona que está um pouco ansioso, mas como há 2 novatos na equipe, ele não acha que eles tenham com o que se preocupar. Ele então entrega a Taiju um frasco do antídoto, dizendo que trouxe um para ele. Taiju agradece ao pegar o frasco, e de repente se dá conta de que seu poder foi capaz de trazer uma nova mudança. Ele se lembra do que a maga lhe disse sobre salvar pessoas, e Taiju percebe que conseguiu evitar que muitos morressem por causa dos mosquitos apenas produzindo o antídoto. Taiju fica feliz por conseguir realizar o desejo dela, e também percebe que seu novo poder o transformou. Acontece que ele já perdeu o controle de sua intenção assassina 2 vezes por causa de Von Jun e os membros lixos da sua equipe. Ele conclui que o motivo disso é a personalidade de Taiju. Ele é alguém que prioriza matar aqueles de quem não gosta em vez de simplesmente deixar para lá. Tai possui o que é conhecido como coração venenoso. E depois dessa coisa de compartilhamento de almas com ele, parece que o coração venenoso agora está se infiltrando na personalidade de Taiju. Taiju não considera isso uma mudança ruim, já que ele era fraco demais para sobreviver no mundo atual. Nesse momento, Taiju diz a O para ficar perto dele durante a incursão, e O fica surpreso que um carregador sem poderes esteja lhe dizendo para ficar atrás dele quando há despertos na equipe. O acredita que Taiju está brincando, mas Taiju avisa que está falando super sério, pois tem sentido uma aura sombria vindo das profundezas da floresta há um tempo, e a feroz intenção assassina que está sentindo é, na verdade, direcionada a eles. Em Murin naqueles dias, Tang tinha ido atrás dos conspiradores que estavam trabalhando com um culto demoníaco. Certa vez, Tang foi atrás de um dos colaboradores. O cara implorou por sua vida, alegando que tinham sido vítimas de uma armação, mas Tang não é do tipo que dá ouvidos a isso. Ele menciona estar ciente de que o grupo matou incontáveis civis para criar a pílula de sangue demoníaco. De fato, o demônio do raio, Juga Cheon, havia usado seu próprio filho, e Tang está furioso com tudo isso. Ele impiedosamente coloca Juga de joelhos antes de acabar com ele com um ataque poderoso, despedaçando enquanto promete enviar o resto de seus companheiros até ele. De volta ao Monte Jiri, o grupo conseguiu abater um bando de doninhas monstruosas. Von Jun se gaba de como é fácil abater as doninhas, já que não estão sendo atrasados pelo peso dos trajes repelentes de insetos. Eles reuniram um monte de cristais de energia, o que deixa Von Jun muito satisfeito. Ele aproveita a oportunidade para falar mal de Taiju, dizendo que não precisam de muitas pessoas porque eles já são o suficiente, e o humilha dizendo que ele está preso na função de carregador por ser um medroso. O consegue sentir a raiva fervendo dentro de Taiju, e fala rapidamente enquanto dá tapinhas no peito dele. Ele quer que Taiju admita que está errado apenas para manter a paz, mas Taiju mal pode acreditar que Von Jun está se achando maioral graças ao antídoto que ele próprio criou. Ele já começa a pensar em matá-los, já que não passam de homens mortos. No entanto, ele decide se conter porque não está a fim de usar lixos como eles como alvos de teste para suas adagas voadoras folha de salgueiro. Basicamente, o grupo consegue caçar várias doninhas graças ao antídoto, mas ele se pergunta como vão lidar com o verdadeiro perigo que espreita nas sombras. Taiju então diz a O que a carnificina está prestes a começar, e que ele não deve esquecer o que lhe disse sobre ficar perto dele. O fica confuso e pergunta a Taiju o que exatamente está começando. Taiju responde que não é grande coisa, mas é algo conhecido por ser difícil de lidar na montanha, o ataque de uma fera mágica. De repente, um lobo de pelos vermelhos surge à distância, com uma aparência absolutamente assustadora. O suor escorre pelo rosto de O quando ele vê isso,
mas Taiju lhe garante que não há com o que se preocupar. Não acredita em uma única palavra que sai da boca de Taiju e sugere que fujam, porque aquele é um monstro que exige pelo menos um rank regular para ser enfrentado. Mesmo que apenas um já seja um problema, a situação é sempre mais desastrosa porque eles andam em pares, um macho e uma fêmea. Von Jun tenta se fazer de durão balançando sua espada contra um dos lobos, mas ele se esquiva do seu ataque. Aterrorizado, ele chama por Kon, perguntando o que devem fazer. De repente, Kon dá as costas e foge para longe, abandonando os membros da sua equipe. Uma das integrantes do grupo se aproxima de Von Jun, chorando no ouvido dele, dizendo que estão ferrados, mas Von Jun grita com ela, dizendo que eles vão lidar com toda a situação da maneira que costumam fazer. Ele diz a ela que eles vão apenas atirar os carregadores aos lobos como isca, que é como sempre fizeram as coisas. Então se vira para Taiju, dizendo para ele lhe mostrar algo, porque ele não pode confiar apenas em palavras. Taiju responde que vai lhe mostrar uma coisa e saca uma de suas adagas. Usando a arte da adaga voadora, ele a arremessa na orelha direita de Von Jun, cortando-a de forma limpa, e a adaga se aloja em uma rocha graças ao poderoso impulso que gerou. Fica chocado ao ver isso, e Taiju expressa seu desgosto por Von Jun e seus membros, dizendo que eles são um lixo. A adaga que Taiju atirou havia decepado a orelha direita de Von Jun antes de atingir uma rocha, quase acertando Kon, que tentava escapar. De repente, Von Jun percebe que o lobo em pé na sua frente já está morto, deixando-o confuso sobre quando isso aconteceu. Acontece que a adaga cortou a orelha dele, matou o lobo e ainda impediu Kon de fugir. Se vira para Taiju e pergunta como ele conseguiu derrubar o lobo com um único golpe. O outro lobo fica devastado com a morte de seu parceiro, mas antes que possa fazer um movimento, Taiju libera sua aura, dizendo ao lobo para ser um bom garoto, pois se tentar qualquer gracinha, ele vai acabar com a vida dele. Taiju então pergunta aos despertos se é isso que eles fazem toda vez que a situação não sai como planejaram. Von Jun pergunta arrogantemente por que ele se importa com o que eles fazem, enquanto diz que é natural que os fracos morram em prol dos despertos. Taiju fica satisfeito com a resposta e diz a ele que está prestes a experimentar a mesma sensação. Taiju então salta para a rocha ao lado deles para ter uma visão melhor. Ele liberta o lobo contra eles e manda os despertos lutarem. Taiju se senta calmamente como se estivesse prestes a curtir um filme, e diz que já cuidou de um dos lobos, então o outro não deve ser um grande problema. Kon, que também perdeu uma orelha, acha que Taiju está brincando e pergunta se ele acha que pode sair impune após se meter com os despertos. No entanto, a mulher da equipe implora a Taiju para matar o lobo por eles, prometendo pagar-lhe uma grande quantia. Von Jun simplesmente manda a mulher calar a boca e a chama de vadia. De repente, uma adaga passa zumbindo por sua orelha esquerda, cortando-a fora e deixando-o totalmente sem orelhas. Taiju lhe diz que ele não precisa de orelhas, já que é difícil para ele compreender a fala humana. Com uma aura aterrorizante, Taiju se repete, lembrando aos despertos que ele é o carregador e eles são os combatentes. Já que estavam cheios de energia ao lutar contra as doninhas mais cedo, Taiju avisa que espera a mesma empolgação da parte deles agora. Von Jun pergunta se ele acha que vão fazer o que ele manda. E como eles se recusam a escutá-lo, ele os avisa que o lobo tem planos para eles. Ao ver que o lobo está prestes a atacá-los, Von Jun se prepara para lutar, mas antes mesmo de conseguir reagir, sua cabeça é arrancada do pescoço. Kon também acha que é um chefão, mas o lobo avança sobre ele e o esmaga também. Os outros dois então tentam fugir, mas o lobo acaba com eles. Depois que ele termina com eles, nota que a fera está caminhando perto dele e chama Taiju aterrorizado. Taiju então percebe que a fera ganhou confiança ao matar os outros despertos. Na verdade, Taiju tinha planos de poupar o lobo, porque já havia mostrado a ele a diferença de níveis entre eles. Já que as coisas chegaram a esse ponto, Taiju conclui que não há outra escolha a não ser a morte do lobo. Ele salta em direção ao lobo e o esmaga no chão com a sua palma venenosa, deixando uma grande explosão que sacode a área. Fica em choque porque Taiju nem sequer tem uma marca e é tão forte, deixando-o a se perguntar por que raios Taiju estava trabalhando como um mero carregador. Começa a cair a ficha para O de que Taiju pode ter sido o responsável por derrotar os orcs da última vez. Ele percebe que Taiju deve ter alegado que a maga foi quem fez isso para que ele pudesse esconder seus poderes. Taiju então começa a caminhar em direção a O, comentando sobre como é revigorante usar seus poderes, pois ele passou muito tempo preso fazendo antídotos. O paralisa de medo, acreditando que vai morrer pelas mãos de Taiju. No momento em que Taiju se aproxima dele para perguntar se ele está bem, O cai de joelhos, implorando a Taiju que poupe sua vida. Taiju ri de forma nervosa, dizendo a O que não tem motivos para matá-lo. O fica surpreso que Taiju não tem intenção de matá-lo, e Taiju pede que ele se levante, perguntando se ele se machucou em algum lugar, o que O garante que não. Como ele está bem,
Taiju diz que tem um favor a lhe pedir, e O manda ele só dizer o que é. Taiju começa mencionando que O acabou de testemunhar, mas O interrompe dizendo que não viu nada porque é legalmente cego. Taiju fica feliz que O seja cooperativo e sugere que eles voltem para a base da montanha. Enquanto estão prestes a sair, Taiju acredita que os corpos serão devorados pelas feras mágicas, exatamente como acontece no Monte Sirek. Mesmo não os tendo matado diretamente, mas os levado à morte, Taiju não sente absolutamente nenhuma culpa. Na verdade, nenhuma de suas personalidades sente culpa em relação às mortes desses lixos. Taiju está preparado para matar qualquer um que use os fracos como escudo apenas para sobreviver, porque eles são escória, assim como o clã Juga. Mais tarde, dentro do castelo de Guri, que abriga a sede da farmácia YJ, alguns figurões estão fazendo uma reunião na sala de conferências. Eles estão furiosos porque ninguém mais vai às suas farmácias desde que Beck começou a vender o antídoto. O presidente da farmácia Sejipionji, Nambok, menciona que eles possuem a maioria das farmácias da cidade, mas não conseguem colocar as mãos na farmácia de Beck porque o comitê autônomo os impediu de tocá-lo, já que ele alimenta os órfãos. Ligílio, o presidente da farmácia Nuri, acredita que tudo isso é uma farsa, e Nambok sugere que Gílio dê uma solução em vez de apenas explodir de raiva cegamente. Joe, da farmácia YJ, implora para que os dois se acalmem e parem de brigar em todas as reuniões. Cell então sugere que eles parem de enrolar e apenas compartilhem seu progresso, já que estão todos no mesmo barco. Todos estão preocupados por terem falhado na criação do antídoto, e Nambok diz que eles vão fabricar o antídoto em breve porque é apenas uma questão de tempo. Gílio grita com ele, dizendo que todos sabem que isso vai acontecer no futuro, mas estão preocupados com o presente, pois estão prestes a falir. Cell então diz aos dois que eles não têm escolha a não ser fazer as coisas do seu jeito habitual, sem ter que se preocupar com o comitê autônomo. Gílio fica feliz em ouvir isso, porque é exatamente o que ele queria ouvir. Gílio pergunta se a investigação já terminou, e Cell liga o projetor, dizendo para eles darem uma olhada no que ele está prestes a mostrar. Cell os informa que a pessoa que desenvolveu o antídoto é Taiju, o filho mais velho de Kim. Como Kim é um general de brigada, Nambok teme que eles possam estar indo atrás de um alvo grande demais para eles. No entanto, Cell diz a eles que tudo na superfície é apenas uma farsa, porque a verdadeira informação ainda está oculta. Ele menciona que, de acordo com seus informantes em Paju, Taiju é um rejeitado pela mana, e só entrou para o exército porque foi expulso de casa. Sua mãe biológica está morta, e seu pai é casado com uma nova esposa que é uma mulher de ascendência japonesa. Já que Taiju cortou todo o contato com a sua casa, Nambok planeja se encontrar com Taiju primeiro, pois está confiante de que, por mais que Beck tenha lhe prometido, eles conseguirão convencê-lo com mais dinheiro. E se ele acabar recusando, eles simplesmente seguirão com seus métodos de sempre. Ao mesmo tempo, na base do exército imperial no Monte Jiri, o comandante da base recebe as informações que havia solicitado. Aparentemente, o relatório é do comitê autônomo, e é todo sobre Taiju. O comandante fica surpreso ao saber que Taiju é filho de Kim. Aparentemente, eles solicitaram um contrato de fornecimento no passado que foi rejeitado por falta de estoque. Graças ao veredito do imperador, eles também não podiam interferir em Guri, então apenas desistiram. No entanto, isso fornece uma nova pista. E como Taiju é filho de Kim, o comandante acredita que as coisas podem se resolver sem problemas. Acontece que o cara está tentando lançar uma subjugação em grande escala no Monte Jiri, se conseguirem garantir o antídoto para evitar a horda de bestas mágicas da montanha. Como eles ainda são pai e filho e não renegaram um ao outro, o comandante está convencido de que garantir o fornecimento está praticamente garantido. Acontece que esse comandante é Jin Yun, um despertador de nível mestre que também é tenente-general no exército. Ele então manda seu assistente entrar em contato com Paju imediatamente, pois gostaria de falar com o general de brigada Kim. Pouco depois, Kim recebe a ligação do tenente-general sobre a produção do antídoto de seu filho, e sua esposa também está na sala quando a ligação acontece. Honda não perde tempo dizendo quanto Taiju agora é um bom garoto, e sugere que eles comprem passagens para voar até Guri imediatamente. Ela afirma que Taiju tem pouca experiência social, e como tem muito dinheiro nas mãos, ele pode acabar sendo enganado. No entanto, Kim diz para a mulher deixar Taiju em paz. Ela fica surpresa ao ouvir isso, e Kim reitera suas palavras, dizendo a Honda que Taiju já foi removido do registro da família, então ele é um filho que deixou o ninho deles. Honda discorda, dizendo que o registro da família é apenas uma formalidade, porque ninguém pode cortar facilmente um laço dado pelos céus, o que significa que eles ainda precisam ajudá-lo. Kim está cansado de se repetir, e diz a Honda para deixar Taiju em paz se ela tiver alguma consciência sobrando em seu coração frio.
Honda fica chocada ao ouvir isso, fazendo-a se perguntar se Kim já sabe sobre a tentativa de assassinato. Mesmo assim, ela acredita que não tem nada com que se preocupar, porque nenhuma evidência pode rastrear o crime até ela, já que Indon está morto. Honda grita com Kim, dizendo para ele pedir a Taiju que pelo menos forneça o antídoto ao exército, porque isso pode lhe render uma promoção, já que o exército acredita que ele sabe como persuadir Taiju. Honda berra com ele perguntando por quanto tempo ele acha que Kyushu continuará a apoiar Paju, porque Kyushu também está passando por dificuldades no momento. Ela menciona que conseguir o dinheiro para a mensalidade de Taipion e Taixion também está difícil no momento. Ela tenta chantageá-lo emocionalmente, dizendo que os dois também são filhos dele, mas Kim simplesmente diz para ela ir até Taiju se quiser. Frustrada, Honda sai do quarto dizendo a Kim para fazer o que quiser e que ela também fará as coisas do seu próprio jeito. Depois que ela sai, Kim suspira de alívio, porque ele achou que seu filho estivesse realmente morto, já que não tinha notícias dele há meses. No entanto, parece que ele está vivendo muito bem em Guri, e Kim é grato por Taiju estar aproveitando o resto de sua vida de forma significativa. Enquanto isso, no mercado de Guri, Taiju vai até a boutique Flame porque recebe a notícia de que seu casaco de 4 bilhões está pronto. Ele o veste, e acontece de ser do seu tamanho perfeito. A textura também é muito boa, e ele agradece a maga por isso, admitindo que um casaco feito de subprodutos de bestas mágicas é definitivamente diferente. Ele acrescenta que é leve, mas ainda tem alta defesa e até funções de controle de temperatura. Taiju agradece a maga por tingi-lo de cinza para torná-lo menos chamativo. Como se não bastasse, Taiju fica impressionado com a quantidade de espaço que a maga criou dentro do casaco. A maga admite que pensou nisso enquanto fazia as alterações, mas, depois de ver quantas armas ele carrega, ela deduziu que ele é um despertador do tipo furtivo. Taiju ri nervosamente, dizendo que sim, porque ele não tem nenhuma outra explicação. Taiju então diz à maga que não pode aceitar o casaco de graça e exige saber o preço. Porém, a maga recusa, dizendo que é o preço pela vida dela, então ela não se importa. Taiju diz ter certeza de que tudo isso a colocou em uma situação difícil porque ela está lhe dando algo que outra pessoa havia reservado. A maga garante que ele não tem com o que se preocupar, porque ela já enviou a Yonhei outro item depois. Como ela se recusa a aceitar pagamento, Taiju se vira para uma seção da loja e pede à maga que lhe dê tudo o que está ali. Ele revela que será um presente para as crianças do orfanato, e que isso também vai impulsionar as vendas da maga, então é uma situação vantajosa para ambos. Vendo quanto ele insiste nisso, ela concorda e então pede a Taiju que lhe dê um momento enquanto ela embala tudo. Enquanto se afasta, ela pensa no quanto Taiju é uma pessoa boa. Nesse momento, Cell entra na loja, dizendo a Taiju que esteve procurando por ele. Ele se apresenta e entrega seu cartão de visitas a Taiju, mas Taiju o rejeita com uma clara expressão de nojo no rosto. Cell acredita que Taiju esteja desconfortável com a visita repentina, e Taiju fica contente que ele saiba disso. Ele então pergunta o que ele quer e como encontrou sua localização. Cell se gaba de seu alcance na cidade, dizendo que não há nada que a associação de farmácias não saiba por ali. Ele então diz a Taiju que não vai enrolar, e o informa de que quer que o antídoto para o veneno de mosquito seja fornecido ao seu grupo também. Taiju sorri, perguntando se ele está pedindo um favor ou se está fazendo uma ameaça. Cell responde que no momento é um favor, e Taiju avisa que não está interessado. Cell continua dizendo que vai arcar com a taxa de cancelamento e, ao mesmo tempo, dará a Taiju 3 vezes o preço de fornecimento que Beck pagava a ele. Taiju continua recusando a oferta, dizendo que não é uma pessoa desonesta. Cell não está pronto para desistir, e ele insiste para que Taiju venda a fórmula por 5 bilhões, e Taiju pergunta se ele venderia a fórmula por um preço tão baixo se estivesse no seu lugar. Cell finalmente fica furioso por ter sido rejeitado, e diz a Taiju que ele poderá ter dificuldades em Guri por causa disso. Mas Taiju avisa ele que não precisa se preocupar com nada, pois ele sabe muito bem como cuidar de si mesmo. Quando a maga retorna, Cell já foi embora, e ela se surpreende por não ter ouvido ninguém, já que acreditava que havia outra pessoa lá. Taiju diz a ela que não precisa se preocupar, porque o cara era apenas um mascate, e ele já o mandou embora. Enquanto isso, Cell faz uma ligação para seu comparsa dizendo que é hora de iniciarem a operação e fazerem as coisas como de costume. Mais tarde, nos arredores da cidade, onde a mansão de Taiju está sendo construída, Taiju aparece com sacolas de presentes e Beck pergunta o que ele está segurando. Taiju revela que, como o Beck está sempre o ajudando, ele simplesmente comprou algumas roupas para as crianças como forma de agradecimento. Beck fica deslumbrado com isso, abraça Taiju apertado e diz a ele que ele é uma luz brilhante. Ele garante que nunca vai se esquecer dessa graça, prometendo que vai fazer ainda mais daqui para frente. Taiju fica feliz que ele tenha gostado,
e agradece a Beck por ajudá-lo a comprar o prédio e também por ajudar na construção. Taiju então diz a Beck que talvez acabe aceitando o que ele lhe propôs antes. Beck fica surpreso que Taiju finalmente tenha se decidido, e ele revela que Cell veio vê-lo mais cedo naquele dia. Ele menciona que a reunião com o cara lhe deu certeza, e Beck fica preocupado quando ouve que ele se encontrou com Cell. Ele pergunta se o homem não o machucou, mas Taiju garante que está bem porque o cara apenas o ameaçou um pouco. No entanto, isso apenas o lembrou de como as pessoas sem poder são tratadas. Por causa disso, ele decide que vai estabelecer uma empresa farmacêutica exatamente como Beck havia sugerido, e ele quer que Beck continue o ajudando. Beck concorda com isso, e Taiju pede que ele termine a construção, enquanto revela que vai ficar fora por um tempo. Ele menciona que só ficará fora até a empresa ser estabelecida, pois está tentando desenvolver algumas novas drogas. Falando sobre a arte espiritual do veneno primordial sem forma, é a arte marcial exclusiva criada por Tang. Ela basicamente combina o método de cultivo mental básico do clã, o cultivo do Ki dos 5 elementos, com a iluminação de várias artes marciais, e consiste em um total de 10 estrelas. Da primeira à segunda estrela, é a criação da essência de veneno. Da terceira à quarta estrela, é a produção de antídotos. Da quinta à sexta estrela, é a emissão de energia de veneno. Da sétima à nona estrela, trata-se de físico venenoso, projeção de energia de espada e recuperação de arma oculta, enquanto a 10ª estrela é a manifestação do espírito do veneno. Após a 10ª estrela, exige-se que o usuário desperte o espírito do veneno por meio da iluminação. Aparentemente, apenas aqueles que alcançaram o espírito do veneno podem usar a técnica secreta chamada chuva torrencial de 10.000 pétalas, que Tang usou para derreter o demônio celestial, o governante do culto demoníaco. Enquanto isso, Taiju está preso no Monte Jiri derrubando monstros venenosos. Ele dá de cara com um lince de garras venenosas, que é do tamanho de um tigre. E graças à resistência do monstro, ele quase fica sem energia interna e armas. Como seu nível atual é o da terceira estrela, ele conclui que está em algum lugar entre um artista marcial de segunda e primeira classe do Jianghu. Taiju não está feliz com seu nível atual porque acredita que ainda é vergonhoso, e é por isso que ele ficou preso na montanha absorvendo veneno de bestas mágicas. Ele checa a bolsa de veneno da besta que acabou de derrotar e percebe que ela é bem grande. Como ele tem todas as memórias de Tang, cultivar venenos é moleza para ele. Ele está convencido de que, enquanto continuar consumindo novos venenos, poderá crescer muito rápido. Como seu corpo demorou para se adaptar em um certo ponto, isso deixou travado na terceira estrela. No entanto, seu corpo agora se estabilizou, e avançar para o próximo estágio não será problema algum. Taiju está convencido de que, se absorver o veneno do servo d'água de veneno de esporos que ele estava visando, isso seria suficiente. Depois de terminar com o lince, Taiju se lembra que precisa recuperar suas adagas caras. Momentos depois, ele encontra o servo d'água de veneno de esporos, que é uma besta mágica dócil e não hostil com 2 corcovas nas costas como um camelo. Sem hesitar, ele arranca a cabeça do servo, e o motivo pelo qual o servo é tão temido ganha vida imediatamente. Aparentemente, quando ele morre, suas corcovas estouram, espalhando esporos microscópicos e extremamente tóxicos. Os esporos cercam o local de Taiju, e dizem que esse veneno derrete até os filtros das máscaras de gás. Também leva 1 hora para os esporos se dissiparem quando expostos ao ar. E só de tocar nisso, Taiju não tem escolha a não ser admitir que é o veneno mais forte que ele já encontrou até agora. Taiju começa a trabalhar na mesma hora porque não vai deixar o veneno ser desperdiçado. Ele se concentra em condensar a energia do veneno para absorvê-la em seu corpo enquanto usa a arte espiritual do veneno para convertê-la em energia interna. Ele sabe que fazer isso vai impulsioná-lo imediatamente a alcançar a 4ª estrela, e horas depois, ele ainda está circulando seu chi após absorver o veneno. Porque a quantidade de veneno que ele absorveu é tão grande que dificultou a conversão para energia interna. Isso o deixa imaginando se ele foi ganancioso, mas ao mesmo tempo, ele não está preocupado porque já entende as propriedades tóxicas, o que facilita no desenvolvimento de um antídoto para isso. Além disso, ele está convencido de que a Terra tem venenos muito mais diversos do que o mundo marcial. E usando essa vantagem, ele planeja ficar mais forte muito mais rápido porque não quer voltar a ser fraco como antes. Após horas de intensa circulação de Ki, ele finalmente alcança a 4ª estrela e pode sentir a energia fervendo em seu corpo. Taiju se levanta e percebe que está na montanha há bastante tempo. No entanto, não foi um desperdício porque ele conseguiu alcançar a 4ª estrela mais rápido e também conseguiu os ingredientes para o antídoto do servo d'água de veneno de esporos. Ele decide que é hora de voltar, e se lembra de que as coisas podem ter saído do controle, graças à farmácia YJ. Não muito tempo depois, ele retorna à drogaria e encontra a loja praticamente vazia.
Ele presume que os negócios estão indo muito bem. Beck agradece por ele finalmente estar de volta após 2 semanas porque estava preocupado que algo tivesse acontecido, já que não conseguia falar com ele pelo telefone. Taiju menciona que seu telefone estava desligado porque ele estava treinando enquanto também desenvolviam um antídoto. Taiju percebe que Beck e sua assistente parecem preocupados e perturbados, forçando-o a perguntar qual é o problema. Beck menciona que os representantes da empresa farmacêutica disseram que não iriam mais fornecê-los, e até mesmo levaram tudo embora. Como se isso não bastasse, o Departamento de Aprovação de Medicamentos do Comitê de Autonomia pediu que enviassem a lista de ingredientes para investigar os efeitos colaterais do antídoto. Quando Taiju ouve isso, ele pergunta a Beck se ele acha que é obra do Cell, e Beck responde que não tem certeza, mas é o mesmo método que Cell costuma usar quando as coisas não saem do jeito dele. Ele menciona que o cara também é membro do Comitê de Autonomia. Taiju pergunta a Beck o que aconteceria se eles não fornecessem os ingredientes, e Beck diz que eles poderiam enfrentar uma proibição de vendas. Taiju fica se perguntando se o membro do comitê enviado pelo Império também está trabalhando com Cell para ter fechado os olhos para tudo o que está acontecendo. Ele conclui que Cell está apenas começando com seus ataques sujos, assim como o clã Jugai. No entanto, ele só precisa atacar primeiro, assim como Tan faria. Taiju então diz a Beck o que eles vão fazer, e o avisa que a solução para o problema deles é atacar primeiro para que possam enviar uma ameaça à altura. Beck fica confuso com isso, e Taiju lembra que o comitê alega que as pessoas tiveram efeitos colaterais com o antídoto, então é melhor que eles não o vendam mais. Taiju então manda Beck fechar a loja com efeito imediato. Após fecharem a loja, eles vão para o orfanato, e Taiju fornece a carne de cervo para eles jantarem. Provar a carne do cervo de esporos deixa Taiju em um estado de êxtase gastronômico. Acontece que essa carne sempre foi aclamada como a melhor de todo o Império. Taiju então percebe que o boato de que o Imperador monopolizou as carcaças é verdadeiro porque não existe um método conhecido para remover o veneno. Taiju admite que está feliz por ter escolhido fazer o antídoto do cervo d'água. Basicamente, sua intenção original era apenas prevenir baixas civis causadas pelo veneno do cervo durante uma onda de bestas mágicas. Mas, com o sabor da carne, ele tem certeza de que qualquer um que provar se tornará um escravo disso imediatamente. De fato, Beck e as crianças adoram tanto a carne que Taiju já está considerando abrir um negócio de carne de cervo d'água. Ele pensa em fornecê-la ao imperador, que é obcecado pela carne, enquanto avalia casualmente sua esgrima, pois há boatos de que ele está no nível de grão-mestre. Depois de terminarem de comer, Beck agradece a Taiju por fornecer uma carne tão boa enquanto expressa sua surpresa por o novo antídoto ser para o aterrorizante cervo d'água. Beck admite que Taiju é incrível, mas está preocupado com o fechamento da farmácia. Taiju incentiva Beck a confiar nele e apenas esperar para ver o que vai acontecer. Ele quer ver quem vai se arrepender de não vender o antídoto. 5 dias depois, Park aparece na drogaria de Beck e fica chocado ao descobrir que a loja ainda está fechada. Park está preocupado porque só tem mais alguns frascos do antídoto, e de jeito nenhum ele vai sair para caçar sem isso. Alguns despertos aparecem também, e eles acreditam que o boato que está se espalhando pode ser verdadeiro. O boato que rola é que o antídoto deixa as pessoas doentes após tomá-lo, e é por isso que o Comitê de Autonomia exigiu que a fórmula fosse tornada pública. Mas Beck não conseguiu lidar com a pressão e fechou a loja. Park não consegue acreditar que são esses os boatos estúpidos que andam circulando porque ele é a prova viva de alguém que tomou todos os remédios do Beck e nada lhe aconteceu. De repente, eles sentem uma presença esmagadora no local, e acaba sendo Yoon-gak. Park fica surpreso que o capitão do grupo de vigilantes esteja no local, o que o faz questionar se ele está envolvido com a farmácia YJ. Yoon-gak então diz aos despertos parados ali que a decisão de fechar a drogaria foi tomada pelo comitê, e vai continuar assim até que a análise da fórmula seja concluída. Yoon-gak manda os despertos darem o fora dali porque ele não quer ver ninguém vadiando por lá. Park discute com ele dizendo que tudo isso é ridículo, pois ele fez parte dos testes clínicos e nada lhe aconteceu. Park pergunta a Yoon-gak como eles devem caçar sem o antídoto. Ele quer saber se estão dizendo que eles devem voltar a usar trajes à prova de insetos. Os outros despertos logo se juntam a ele nos protestos, dizendo a Yoon-gak que não estão prontos para voltar aos velhos tempos. Eles exigem que o comitê permita que Beck venda os antídotos ou que traga uma testemunha que tenha sofrido os ditos efeitos colaterais, pois acreditam que Yoon-gak e os despertos poderosos não se importam, já que são imunes a venenos. Yoon-gak fica surpreso que os despertos tenham a coragem de retrucá-lo, e inicialmente ele pensa em matá-los, mas muda de ideia. Ele manda eles darem o fora antes que ele os mate. No fundo, Yoon-gak está puto pro oficial administrativo estar fazendo ele realizar seu trabalho sujo só por causa do voto da maioria. Lentamente, os despertos começam a ir embora um por um, exceto pelo leal Park.
Yoon-gak fica furioso quando percebe que ele é o último homem que restou e está prestes a sacar sua espada para matá-lo por achar que ele está blefando, quando Park foge, pedindo desculpas por tê-lo desafiado. Yoon-gak fica enojado com a bagunça que tem de limpar, e pensa em dar uma lição no Cell por tentar manipular o comitê permanente. Enquanto isso, Cell está em seu carro, em uma ligação com o oficial administrativo. Ele expressa sua gratidão por o homem ter Yoon-gak sob seu controle, e o oficial administrativo diz a ele que Yoon-gak pode ser do ranking de mestre, mas ele ainda é apenas um dos 3 membros do comitê permanente. Ele avisa que, enquanto ele e o presidente estiverem presentes, não há nada que Yoon-gak possa fazer contra a regra da maioria, porque ele precisa se limitar a manter a ordem pública, como está fazendo no momento. Ele acrescenta que Yoon-gak na verdade não se importa, contanto que limites não sejam cruzados, porque a única coisa com que ele se importa é a cidade. Cell então diz ao oficial administrativo que tudo será resolvido tranquilamente, contanto que eles consigam tirar Yoon-gak do caminho. Como a próxima fase está prestes a começar, Cell garante ao oficial administrativo que o recompensará, enquanto afirma que Baek não conseguirá durar mais de uma semana, a menos que dinheiro caia do céu de repente. Enquanto isso, Taiju está em uma reunião com o general Jin-yoon, e ele avisa o general que fornecerá 1 milhão de frascos para o seu corpo de defesa. Ele menciona que o preço continuará em 50.001 won por frasco, e no momento em que ele diz isso, a expressão de Yoon de repente fica fria. Taiju fica se perguntando o que há de errado com o cara. Ele acha que ele está irritado por estar oferecendo antídoto para os militares pelo preço normal. No entanto, o assistente de Yoon diz a Taiju que o comandante na verdade está de bom humor. Logo em seguida, Yoon pergunta a Taiju se ele precisa vender tão barato para eles, e Taiju fica chocado ao ouvir que o preço é considerado barato. Yoon se vira para o seu assistente, perguntando se eles podem pegar 50 bilhões de won do fundo de reserva deles, e ele diz que sim. Yoon então manda seu assistente depositar a metade imediatamente como entrada. Logo em seguida, Taiju diz a Yoon que tem mais um produto a oferecer, e Yoon fica surpreso que Taiju não esteja vendendo apenas o antídoto contra mosquitos. Taiju revela que está tentando estabelecer sua própria empresa em breve, então desenvolveu outro remédio recentemente. Ele tira a carne de cervo, dizendo para Yoon provar um pedaço. Yoon presume que é uma carne comum, e revela que não quer comê-la porque está cuidando da sua saúde. Taiju então diz a ele para apresentá-la ao imperador porque ele com certeza vai adorar, já que é a carne do cervo d'água de veneno de esporos. Kyun e seu assistente ficam em choque ao ouvir isso, pois dizem que essa carne tem um gosto divino, com um suco que jorra como uma fonte. Kyun expressa sua admiração por Taiju e não perde tempo perguntando se ele gostaria de se alistar novamente nas Forças Armadas, pois precisam de pessoas como ele, mas só a expressão facial de Taiju já mostra que ele não está interessado. Após a reunião com Taiju, Yoon fica perto da janela do seu escritório, refletindo sobre sua jornada até ali. Ele fala sobre como é seu dever controlar as ondas de feras mágicas na fronteira e, ao mesmo tempo, manter a população dessas criaturas. Basicamente, ele ficou chateado quando foi nomeado comandante, porque se conseguisse conter as feras mágicas na fronteira com sucesso, seria considerado apenas mais um dia normal. Mas se falhasse, ele teria que assumir toda a responsabilidade. No entanto, depois de um tempo, surgiu uma oportunidade. Ele pergunta ao seu assistente sobre o antídoto do cervo d'água, e o assistente avisa que tudo já foi resolvido exatamente como ele ordenou. O assistente diz a Yoon que as suspeitas dele estavam certas, pois o motivo de terem negociado com eles foi o conflito com a associação de farmácias liderada por Cell. Seu assistente acrescenta que também cuidaram da questão do jornal que ele havia ordenado, e as notícias sobre o acordo militar para o antídoto e a caça aos cervos d'água seriam publicadas no dia seguinte. Yoon fica satisfeito com o trabalho do assistente e diz para ele ficar de olho em Taiju, recomendando que o ajude caso seja necessário. Logo depois, Yoon agradece ao assistente por ajudá-lo até agora, e o rapaz suspira aliviado porque seu mestre finalmente reconheceu seu trabalho duro ao longo dos anos. De repente, Yoon puxa seu assistente para um abraço, dizendo que é hora de aproveitarem a oportunidade para ascenderem até a família imperial. O assistente garante a Yoon que acredita nele e que continuará a segui-lo. O barulho da comemoração dos dois quase derruba as paredes do prédio, deixando os outros funcionários apavorados. Mais tarde, Baek e Taiju se encontram em sua casa, e Baek avisa que a empresa será aberta em breve, faltando apenas escolher um nome. Taiju agradece a Baek pelo seu trabalho duro, expressando também seu alívio pelo sucesso do acordo com os militares. Na verdade, ele está feliz que Yoon tenha preparado o terreno para eles, poupando-lhes o trabalho de vazar o contrato militar e o desenvolvimento do novo remédio como uma notícia exclusiva. Taiju percebe que o cara não chegou ao cargo de comandante por pura sorte. Taiju diz a Baek que, com tudo o que está acontecendo, a maré virou a favor deles.
Pelo visto, Beck também conseguiu pagar o empréstimo que havia feito com o adiantamento que receberam dos militares. Na verdade, Beck cancelou todas as contas que tinha no banco só de raiva. Taiju fica satisfeito com o trabalho dele e insiste para que use o restante do dinheiro na manutenção do orfanato. Nesse momento, Taiju diz a Beck que pensou muito bem no assunto e que não acha que conseguirá administrar a empresa sozinho. Ele avisa a Beck que precisa de um parceiro de confiança e pergunta se ele está disposto a ser seu sócio nos negócios. Beck fica surpreso ao ouvir isso e diz a Taiju que a única coisa que fez na vida foi administrar uma pequena farmácia, então não acha que será de muita ajuda. Taiju discorda dele, dizendo que a única coisa que ele próprio sabe fazer é criar remédios, e nem sequer sabe como vendê-los. Taiju informa que não pode tocar o negócio sem a ajuda dele. Beck fica impressionado com o quanto Taiju o valoriza. Beck então aceita ser seu parceiro, mas diz que a divisão será de 9-1, e Taiju ficará com a maior parte. Porém, Taiju discorda e sugere que a divisão seja de 7-3. Beck concorda, mas avisa Taiju que não será ele quem administrará tudo, pois há outra pessoa muito mais capaz. Acontece que essa pessoa também foi criada no orfanato, e Beck diz a Taiju que ele já a conheceu. A pessoa de quem ele está falando é Soyeon, e Beck menciona que ela é a mais inteligente de seus filhos. Ele pergunta a Taiju se está de acordo com isso, para que ele possa ligar para ela imediatamente. No fundo, Taiju está impressionado com a forma como Beck tem administrado as coisas, já que criou filhos que entraram na sociedade com diversas profissões, o que é basicamente seu superpoder. Taiju garante a Beck que está disposto a trabalhar com qualquer um que seja capaz, e os dois apertam as mãos para selar o acordo. Taiju então diz a Beck que o nome para a empresa acabou de lhe vir à mente. Ele revela que o nome é Taeyeonbil, que é a combinação do nome dos dois. Beck fica satisfeito com o nome e garante a Taiju que vai registrá-lo imediatamente. Além disso, ele menciona que chamou pessoas despertadas que cresceram no orfanato para que protejam Taiju como guarda-costas. Taiju pergunta por que ele fez isso, e Beck revela que Cell pode querer usar a força, então ele quer que os rapazes o protejam. Taiju garante a Beck que está bem e sugere que os rapazes protejam o orfanato em vez dele. No fundo, Beck se pergunta no que Taiju está se apoiando para se sentir tão confiante. Como Taiju não tem nenhuma marca no rosto, Beck acredita que ele não é um despertado e se pergunta se ele está confiando apenas em sua antiga força militar. Taiju consegue ver a preocupação no rosto dele e pergunta por que ele ainda demonstra tanta desconfiança depois de tudo que já lhe mostrou. No entanto, Beck garante que confia nele, revelando que não há ninguém em quem confiaria mais. Taiju então decide esclarecer as coisas e diz para Beck chamar os rapazes despertados que seriam seus guarda-costas, pois ele gostaria de provar suas habilidades enquanto testa o antídoto para o veneno de esporos. Com um sorriso no rosto, Taiju diz a Beck que gostaria de ir caçar com a equipe. Pouco tempo depois, Taiju e o grupo seguem para o Monte Jiri, e o líder do grupo, Beck Changun, fica maravilhado com o imaculado casaco de 4 bilhões e 1 wons de Taiju. Como Taiju é quem está na linha de frente, o rapaz dá um tapinha em suas costas sugerindo que ele assuma a liderança, pois as feras mágicas podem aparecer a qualquer momento. No entanto, Taiju avisa seriamente para o rapaz não chamá-lo de chefe, mas sim de irmão mais velho. Changun concorda com isso e reitera o que disse, insistindo para que Taiju fique atrás dele, pois é a equipe que deve protegê-lo. Taiju permanece em silêncio, e o rapaz pede desculpas caso suas palavras tenham sido inadequadas. No entanto, Taiju diz que não há motivo para se desculpar, pois já está acostumado com isso por não ser um despertado. Ele então avisa que vão conversar mais sobre isso depois de eliminarem o perigo que espreita. Changun fica confuso, pois não faz ideia do que Taiju está falando, mas de repente ele olha para cima e vê Doninhas da Tempestade saltando em direção a eles como um enxame. Enquanto o esquadrão entra em pânico, Taiju enfia as mãos nos bolsos internos e saca 2 conjuntos de armas de arremesso, lançando-os contra os monstros. Em apenas um golpe, Taiju aniquila os monstros com seus arremessáveis, o que deixa Changun em choque, pois mesmo um nível de usuário como ele não conseguiria tocá-los com tanta facilidade. Taiju, por outro lado, não fica muito impressionado, já que aniquilou os monstros com facilidade sem nem mesmo precisar usar as adagas voadoras de folha de salgueiro. Ele usou apenas as armas ocultas antipessoal, as agulhas e as esferas de ferro, mas o problema é que mais de 200 armas ocultas agora são totalmente irrecuperáveis. Por causa do alto custo das armas ocultas, Taiju sempre deseja ter alcançado a 7ª estrela da arte do veneno para poder apenas estender a mão e recuperá-las facilmente. Changun se vê obrigado a perguntar se ele é um nível mestre, pois só eles conseguem esconder suas marcas. Taiju garante ao rapaz que não é nem mesmo um despertado, mas avisa que vai assumir a liderança a partir daquele momento.
Shangun tenta impedi-lo, lembrando-o do que seu pai havia dito, mas logo recua ao ver do que Taiju é capaz. Pouco tempo depois, eles encontram um servo d'água, e Shangun pergunta a Taiju o que ele planeja fazer. Taiju explica a Shangun que o servo está confiante de que as pessoas não o atacarão por causa do seu veneno, mas que ele está prestes a despertar. Ele então manda o grupo usar o remédio, e Shangun hesita, pois não sabe se realmente vai funcionar. No entanto, ele consegue superar seu medo ao perceber que já está no mesmo barco que seu pai, então ele precisa confiar em Taiju da mesma forma que seu pai confiou. Já que Taiju criou o antídoto e até lhes mostrou seu poder, ele acredita que eles também devem provar seu valor. Shangun bebe o antídoto de uma vez e diz a Taiju que ele será o único a dar o primeiro passo. Shangun saca sua arma, deixando o servo com uma expressão de choque, já que ele não esperava que alguém fosse estúpido o suficiente para atacá-lo. Shangun confirma o medo do servo ao investir contra ele, e o servo usa sua arma de último recurso soltando um grito estridente. O grito é tão ensurdecedor que o resto do grupo, exceto Taiju e Shangun, precisa tapar os ouvidos. Shangun usa sua habilidade de corte e decapita o servo. No momento em que ele faz isso, as corcovas nas costas do servo estouram, espalhando os esporos. A equipe entra em pânico, e até Taiju fica preocupado no fundo, mas ele suspira aliviado no instante em que percebe que o antídoto realmente funciona. Além disso, ele fica impressionado com a coragem de Shangun, e o resto da equipe começa a comentar como o antídoto é incrível, pois estão praticamente caminhando no meio dos esporos sem medo nenhum. Taiju então se vira para Shangun perguntando se ele agora acredita nele, pois com o antídoto, é fácil enfrentar o servo, já que ele é um cão que ladra, mas não morde. Shangun e o resto do grupo pedem desculpas por não terem acreditado nele, e Taiju sugere que continuem a caça já que não há mais problemas. No entanto, ele sugere que destrinchem o servo primeiro, porque assim que o antídoto for lançado, os servos d'água serão caçados até a extinção. Enquanto isso, em Nova Seul, Soyeon é vista trabalhando em uma grande empresa como uma das gerentes mais jovens. Soyeon está no meio de sua rotina quando seu chefe aparece para falar com ela sobre seu pai. Soyeon se pergunta o que o cara quer com ela, e seu chefe diz para largar todos os projetos em que está trabalhando no momento, porque ele quer que ela desça até Guri e lhe faça um favor. Ele mostra a Soyeon um artigo de jornal sobre a empresa farmacêutica iniciante em que o pai dela está trabalhando. Soyeon fica chocada ao ouvir isso, pois seu pai nunca havia lhe mencionado nada sobre o assunto. O chefe dela diz que não se importa nem um pouco com ela, e que tudo que ele quer é que ela vá para Guri. Ele ordena que ela fique perto do pai, descubra as informações sobre o antídoto e assegure a fórmula também. Ele a ameaça lembrando-lhe para quem eles realmente trabalham, ao mesmo tempo em que a avisa que, se ela lidar com a situação de forma adequada, as coisas mudarão para ela. Soyeon não consegue acreditar que seu chefe esteja realmente pedindo para ela trair seu próprio pai, e bem nessa hora, ela recebe uma ligação dele. Ela diz ao homem para lhe dar um minuto enquanto fala com seu pai. O chefe sugere que ela seja breve para poder tomar uma decisão rapidamente. Após a ligação com o pai, Soyeon aparece toda sorridente e radiante. Nesse momento, seu chefe pergunta se ela finalmente tomou uma decisão, e Soyeon franze a testa para o cara, dizendo que sim. Ela avisa que vai para Guri, e o homem está prestes a começar a comemorar quando Soyeon joga seu crachá de trabalho nele, dizendo que está se demitindo dessa empresa de merda. Ela passa por ele o repreendendo por sempre menosprezar os outros, mesmo ele sendo bem baixinho. Enquanto ela se afasta, seu chefe grita com ela, perguntando se ela tem ideia da péssima decisão que está prestes a tomar, mas Soyeon apenas mostra o dedo do meio para ele. Quando Taiju e os outros finalmente retornaram ao seu prédio, Taiju disse a eles para irem descansar, garantindo que cuidaria do resto. Shangun hesita devido às ordens de seu pai para proteger Taiju, mas Taiju pergunta se ele acha que é ele quem precisa de proteção depois do que testemunhou naquele dia. Ele insiste para que ele volte ao orfanato e proteja Beck e as crianças. Chung Sun concorda com Taiju e diz aos irmãos para fazerem as malas para voltarem ao orfanato. No fundo, Taiju não está muito preocupado porque acredita que o orfanato estará seguro por ser o único da cidade, e mexer nele atrairia a ira dos cidadãos. Ao mesmo tempo, ele está preocupado porque o mundo está cheio de gente maluca, e principalmente em Guri. Taiju sabe que precisa de pessoas como Chung Sun, pois quando a empresa estiver estabelecida e contratarem gente suficiente para processar os ingredientes do antídoto, ele terá tempo para desenvolver novos medicamentos. Mesmo que o plano dele fosse apenas se estabelecer quando chegou à cidade, de alguma forma ele acabou se envolvendo em algo muito maior. Ainda assim, Taiju não está totalmente chateado com isso, pois foi graças a essas loucuras nas quais se envolveu que ele conseguiu comprar a mansão onde vive hoje. Taiju ainda se sente muito estranho, mal conseguindo acreditar que agora tem a própria casa.
Taiju relembra sua vida até agora e percebe que as boas pessoas que conheceu foram as maiores bênçãos da sua vida. Taiju deita-se na cama pensando em como o guri está prestes a se tornar a base para que ele possa se erguer com orgulho por conta própria. Enquanto isso, alguns criminosos chegam do lado de fora da sua mansão, liderados por Sang Shi. Chique fica surpreso que Taiju seja um novato, mas já tem uma mansão, e um dos seus capangas avisa que ele ganhou esse dinheiro com o antídoto. Chique grita com o cara, dizendo que não é idiota e que já sabia disso. Chique menciona que teria sequestrado Taiju por conta própria se não fosse pela ordem que veio de céu. Os criminosos então arrombam a fechadura de Taiju e entram na casa. Chique manda os seus homens não falarem com Taiju quando chegarem à sala, apenas cravarem a seringa no pescoço dele. Eles planejam levar Taiju discretamente assim que a droga fizer efeito no seu corpo. Momentos depois, eles chegam ao quarto de Taiju, e um deles tenta espetar a seringa no pescoço dele, mas ele o agarra de repente. Taiju admite que estava pensando se deveria ou não deixar que injetassem a seringa nele. Chique grita para que o subordinado enfie logo a seringa em Taiju, e o cara revela que está tentando, mas a sua mão não se mexe. Nesse momento, Taiju toma a seringa dele, dizendo que já sabia que eles estavam ali desde o início. Taiju provoca o grupo, falando sobre o quanto odeia agulhas por causarem dor, e a confiança que emana do corpo de Taiju faz os criminosos perceberem que podem ter cometido um grande erro. Taiju continua a provocação, perguntando se as drogas da seringa fariam o mesmo efeito se ele as tomasse por via oral. Chique está tremendo, mas tenta se fazer de durão, gritando com Taiju por ter roubado a sua droga. De repente, os seus ombros caem ao ver Taiju despejar o conteúdo da seringa na boca como se fosse gelatina. Assim que sente o gosto, Taiju percebe que são drogas e zomba de Chique, perguntando se ele tem mais para lhe dar. Aparentemente, sempre houve rumores de que um sindicato nas favelas da cidade estava distribuindo drogas. E, como o sindicato não pode ser detido, Taiju deduz que há alguém numa posição de alto escalão na cidade os apoiando. Essas drogas que têm causado tanta destruição estão agora na sua frente. Como as drogas também são um tipo de veneno com novas propriedades que ele ainda não provou, o seu corpo vai processá-las. Basicamente, Tang também encontrou todo tipo de droga quando vagou pelo mundo marcial, e é por isso que Taiju está absorvendo essas substâncias para aumentar o domínio da sua essência venenosa. Taiju também segue em frente para absorver as drogas dos criminosos, deixando Chique totalmente em choque. Taiju então pergunta quem deu as ordens, mas ele tem medo de falar, e Taiju o submete a um rigoroso processo de absorção total das propriedades da droga do seu corpo para fazê-lo ter uma crise de abstinência. No dia seguinte, Young-jak é visto a caminho da mansão de Taiju. Acontece que Taiju fez uma denúncia sobre a invasão. Além disso, Young-jak descobre que Taiju já percebeu que foi Cell quem enviou Chique e os seus homens após interrogá-los. Por conta disso, eles estão pedindo para o grupo de vigilantes levar os criminosos e conduzir uma investigação minuciosa para provarem a sua confiabilidade. Young-jak fica furioso por Cell ter começado algo e não ter conseguido terminar direito. Young-jak não está muito preocupado com Taiju por ele ser só um novato, mas a pessoa que o preocupa é Beck, que é respeitado demais na cidade. Embora arrastar Cell e forçar um acordo fosse a melhor saída, ele tem quase certeza de que não há como Cell concordar com isso, pois é muito teimoso. No fim das contas, Young-jak está preocupado que o conflito continue se arrastando. Já que Taiju quer uma investigação minuciosa, isso será apenas mais um fardo para ele. Pouco depois disso, Young-jak e os seus homens chegam à casa de Taiju e Beck se aproxima para recebê-los. No entanto, Young-jak passa por ele como se nem existisse. Um dos homens de Young-jak manda Beck se afastar, e Young-jak vai até onde Chique e os seus homens estão ajoelhados. De repente, ele condena Chique à morte sob a autoridade que lhe foi concedida pelo imperador e puxa sua espada pronto para decapitar Chique, mas Taiju bloqueia o ataque com uma das suas armas de arremesso. Taiju manda-o parar, perguntando por que está tentando matar a testemunha. Taiju mostra a Young-jak uma gravação de Chique e dos seus homens confessando o que Cell os obrigou a fazer. Taiju então diz que já consegue perceber que Young-jak sabe o que está acontecendo, e é por isso que quer encobrir tudo. Young-jak exige furiosamente saber quem é Taiju, e ele se apresenta. Young-jak então descobre que Taiju é o criador do antídoto. Young-jak se aproxima para encará-lo, e se dá conta de que já viu Taiju em algum lugar antes. Ele quebra a cabeça e logo descobre que Taiju era o carregador que encontrou na montanha. Young-jak pergunta se foi ele quem fez o antídoto, e Taiju diz que sim. Young-jak então diz a Taiju que não se importa nem um pouco, pois a sua palavra é a lei enquanto estiverem na cidade. Ele segura a espada sugerindo que matem os 4 criminosos para poderem esquecer tudo isso, mas Taiju recusa. Young-jak então desafia Taiju a tentar impedi-lo e avança na direção de Chique com o objetivo de cortar a sua cabeça, mas Taiju lança uma chuva de adagas contra ele.
Young-ak rebate as adagas, mas uma delas passa de raspão na sua mão. Ele elogia Taiju dizendo que não parece ser um sujeito qualquer, já que conseguiu lhe deixar um arranhão. Young-ak então decide condenar Taiju à morte por interferir com o mestre 2 vezes. Taiju não se intimida e diz a Young-ak que está curioso para ver o que lhe dá o direito de agir dessa forma. Taiju ataca Young-ak, disparando um novo conjunto de adagas. Quando os dois estão prestes a travar uma batalha feroz, uma voz familiar grita de um helicóptero que se aproxima, mandando-os parar. Nesse momento, Yun e outros 3 caras saltam do helicóptero e pousam entre Young-ak e Taiju. Yun então manda John-ak parar seja lá o que estiver fazendo. John-ak pergunta a Yun por que ele veio até a Cidade Livre, e Yun exige saber se por acaso precisa de permissão para vir. Junkoku então conclui que ele está basicamente usando os militares para intervir nos assuntos de Guri, mas Yang garante que não está ali como um soldado. Ele avisa que é apenas um civil e sugere que cada um siga o seu caminho. Yang vai até Taiju para perguntar se ele se machucou em algum lugar, mas Taiju assegura que está bem. Acontece que o trio que seguiu Yun também é formado por despertos de nível mestre, e todos eles também são majores generais. Na verdade, o trio está disposto a morrer e matar por Taiju, a quem consideram o seu benfeitor. Young-ak fica chocado ao ver como os militares estão lidando com Taiju como se fossem amigos. Ele se pergunta se ele já os conhecia através dos contatos do seu pai. Young-ak sabe que precisa ter cuidado com os 4, já que são militares, e acima de tudo, mestres. Young-ak decide recuar, mas promete devolver a humilhação mais tarde. Young-ak informa ao grupo que está indo embora, e Yun zomba dele, dizendo para ficar por ali mais um pouco. Young-ak grita com Yun, dizendo-lhe que não é tão desocupado quanto ele e o seu pessoal. Yun sorri enquanto diz a Young-ak que já esperava isso dele. Young-ak fica confuso com isso, e Yun diz que, já que ele afirma ser tão ocupado, deveria ter cuidado dos criminosos na cidade há muito tempo. Ele o provoca, dizendo que está disposto a fornecer reforços se os criminosos forem demais para o grupo de vigilantes lidar. Young-ak diz que não há necessidade disso e manda os seus homens carregarem Shu e os seus colaboradores para poderem lidar com eles mais tarde. No entanto, Yang avisa Young-ak que Shu e os seus homens vão com ele. Young-ak lembra Yang com raiva que já disse que os militares não iriam se envolver. Yang diz a Young-ak que os criminosos tentaram sequestrar um amigo próximo seu, então ele precisa intervir. A situação logo se agrava num confronto, e Young-ak diz a Yang que o que ele está fazendo é uma clara violação do decreto imperial. Ele tenta arrastar o nome do imperador para o meio, e é nesse ponto que Yun libera sua aura, perguntando a Yun se ele acha que estão no mesmo nível só porque ambos são mestres. A aura de Yun dá calafrios na espinha de Yun, e Yun avisa que pode matá-lo ali mesmo sem nenhuma consequência. Young-ak começa a tremer, e os outros majores generais o cercam, zombando dele, dizendo que estão prontos para matá-lo se Yun der a ordem. Até o pessoal de Young-ak já está tremendo. E no momento em que Young-ak percebe que não consegue lidar com a situação, ele reca os seus homens, avisando que estão batendo em retirada. Depois que ele vai embora, Taiju agradece a Yang pela ajuda, mas Yang garante que ele não tem com o que se preocupar porque eles já estão no mesmo barco. Baek também agradece a Yang por aparecer tão em cima da hora, pois foi ele quem rapidamente entrou em contato com o general. Yun diz que ainda bem que ele ligou, pois a situação agora está resolvida. Yun então diz a Taiju que ele mesmo vai cuidar de Shiki e dos seus homens. Além disso, ele vai lidar com o financiador deles, que obviamente é. Taiju não quer que Yun se preocupe com isso por ser uma questão pessoal, mas Yun lhe diz que o problema não é só dele, porque se ele enfrentar alguma complicação que resulte na interrupção do antídoto, isso colocará a segurança da corte em risco. Taiju então concorda com a proposta de Yun de cuidar de tudo, e Yun garante a Taiju que vai amarrar todas as pontas soltas, então ele não tem com o que se preocupar. Taiju fica pensando em Young-ak e lembra-se perfeitamente de que ele foi atingido por uma das adagas voadoras, mas não demonstrou nenhum sintoma de envenenamento até o momento em que partiu. Taiju acredita que as coisas poderiam ter acabado mal para ele se Yang não tivesse aparecido. Por causa disso, Taiju conclui que ainda é fraco e precisa ficar mais forte para que algo assim nunca mais volte a acontecer. Por outro lado, quando Young-ak volta ao seu escritório, ele percebe que o arranhão que sofreu ainda está fresco, o que é estranho. Ele se pergunta se é veneno e, antes que se dê conta, começa a se espalhar por todo o seu corpo. Em pouco tempo, o corpo dele já começa a ficar verde, com as veias saltando. Ele grita de dor e berra para o seu assistente levá-lo ao hospital imediatamente. Com a morte o encarando de frente, Young-ak fica se perguntando o que Taiju fez com ele. Mais tarde, enquanto Yun e seus homens viajam de volta à base, ele ordena que joguem Sangue Shiki e sua gangue no oceano, já que descobriram tudo o que precisavam saber. Os bandidos gritam pedindo piedade, mas Yun ignora o choro deles enquanto todos são empurrados do helicóptero.
Depois de terminarem, Yun diz aos seus homens que a próxima pessoa na lista a ser eliminada é Cell. Além disso, ele ordena que algumas tropas sejam enviadas para Taeyeonbil para proteger o local. Parece que Yun está pronto para usar essa oportunidade e estabelecer uma conexão com Taeju. Enquanto isso, Soyeon chega ao aeroporto da cidade de Guri e recebe uma ligação do irmão, que conta tudo o que Taeju fez pela família e pelo orfanato. Com um sorriso radiante no rosto, ela diz a Changun que logo chegará em casa. Ela então pede ao táxi para levá-la ao orfanato de Baek, e acha difícil esconder o sorriso no rosto, pois finalmente entende por que seu pai a chamou de volta. Não muito tempo depois, ela chega ao orfanato e os encontra preparando um banquete. Seu pai corre para recebê-la, agradecendo por ela ter vindo. Ela pergunta se há uma ocasião especial, e ele revela que caçaram um cervo d'água, então estão preparando a carne. Soyeon fica chocada ao ouvir isso, e se dá conta de que Changun não estava mentindo sobre o que disse. Baek então sugere que eles vão ver Taeju, que está dando comida para as crianças. Baek apresenta Soyeon a Taeju, mas ele não fica totalmente surpreso ao vê-la, pois eles já haviam se conhecido antes. Soyeon se surpreende ao ver que Taeju ainda se lembra dela, e pede desculpas por sua grosseria na última vez em que se viram. Ela promete a Taeju que fará a empresa crescer de forma adequada, e Taeju fica satisfeito com a garantia. Nesse momento, o assistente de Yun, Min-soo e outros 19 soldados chegam ao local, dizendo a Taeju que foram designados como a equipe de segurança da Taeyeonbil. Taeju agradece pela vinda deles, mas avisa que os alojamentos podem ser um problema devido ao número de pessoas que precisam acomodar. No entanto, Min-soo garante que ele não tem com o que se preocupar, pois eles trouxeram seus próprios equipamentos de acampamento. Os dois apertam as mãos para selar o acordo, e Taeju diz que está ansioso para trabalhar com ele. Min-soo afirma que colocará sua vida em risco por ele, e Taeju sugere que comecem os trabalhos com uma sopa de cervo d'água. Min-soo ordena aos seus homens que desfaçam as malas imediatamente e comam em seguida. Taeju fica impressionado com o quão longe as coisas chegaram para ele, percebendo que não está mais sozinho, pois agora tem a sua própria facção. Mais tarde, no castelo de Guri, Cell é levado perante o comitê autônomo por seus crimes. Eles perguntam se ele admite as acusações, e ele, relutantemente, confessa. Após sair da sala, Cell geme de dor por ter sido traído e jogado aos leões pelas pessoas com quem trabalhava. Ele também se preocupa por não conseguir entrar em contato com Sang-shi e é nesse momento que decide ficar escondido até que as coisas finalmente se acalmem. Momentos depois, o carro de Cell para no sinal vermelho e, de repente, um homem mascarado aparece em uma moto. O mascarado quebra a janela do carro com um taco antes de assassinar Cell e empurrar o veículo no rio. Depois disso, ele entra em contato com seu chefe, avisando que a missão foi concluída e que está retornando à base.